eu trago uma das marcas que fazem parte da maior esquina do Brasil, vamos falar assim? É verdade. É uma esquina muito boa. É uma esquina, eu acho que é a mais famosa do Brasil. Eu posso bater no Poxa. pau aqui e falar, Anaí Benedict, ela veio de Portugal, tava lá passando umas férias, eu tava morando, depois você conta pra gente. Tá bom. E vai contar a história dela, a história da Poema Hit, como começou. E eu já tenho uma ideia aqui de como foi ali no spoilerzinho ali no camarim, né? Isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Queria muito que você viesse aqui, eu tava realmente ansiosa, fiquei muito feliz que você aceitou o convite, viu? E eu fiquei muito honrada com esse convite. E eu queria muito que você contasse a sua história. E primeiro de tudo, como que foi essa história de entrar no ramo da moda? Bom, eu acho que, na verdade, eu já nasci no mundo da moda, mas achava que o meu caminho ia ser diferente, né? Uhum. Sonhava ali com meus 9 anos de idade, de me formar em marketing, de ser publicitária. Naquela época eu estava muito na moda, mas a família do meu pai, o meu pai também, da minha mãe, sempre fizeram parte desse mundo, né? E eu acabei depois meio que caindo também no ramo, né? Sim. Eu hoje, como eu estudo muito as questões das constelações, eu sou apaixonada e estou estudando para depois poder colaborar com os lojistas. Eu entendo, né, que na verdade ali a gente já tem toda uma força, uma preparação da nossa ancestralidade, dos nossos pais também, e fica muito mais fácil a gente seguir o caminho, né, quando a gente já tem essa experiência ali, querendo ou não, deles. Sim. E aí foi o que aconteceu na minha vida. Mas eu amo trabalhar hoje com moda, amo. Então foi um acaso, então, pra você. Na verdade, teoricamente, sim, Caiu nas suas mãos. Exatamente. Assim. A oportunidade apareceu ali na hora certa. E você trabalhava com isso antes? Eu me formei em marketing e, na verdade, trabalhava revendendo computador para o governo. Tinha uma empresa completamente diferente. E ali o meu sócio, né, que também era sócio na Poema até recentemente, ele falava, nossa, esse negócio aqui não vai mais prosperar, né? A gente já chegou onde a gente tinha que chegar, porque, na verdade, os fabricantes começaram a vender diretamente para o governo e, portanto, não precisava mais de um revendedor. E eu falava, nossa, eu não tô mais feliz, né? Fazendo um negócio que a gente já tá vendo que não vai dar certo, vou começar a procurar novas oportunidades. E nessa busca, meu irmão, era irmão só por parte de pai, sem saber que eu estava buscando um novo negócio, entrou em contato comigo e falou, olha, apareceu uma oportunidade de a gente ter uma loja ali no Bom Retiro, só que eu não tenho capital, mas eu tenho muito conhecimento na área. Você não quer entrar comigo? E aí eu fui ver o ponto, e aí quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, meu Deus, vou ficar rica. Aonde era? No Shopping Lombroso. Mas como todo início de shopping, né, não deixa de ser um shopping, a gente ia ter ali uns anos ali com menos movimento, né? Sim. Que foi o que aconteceu. Mas, enfim, a gente rapidamente se organizou para estar empreendendo, não conhecia nada do mercado. Então, eu sempre falo que eu me identifico muito com a maioria das pessoas que começam o negócio de moda, porque a maioria começa assim, sem entender nada. Então, é um negócio, né, ali, não fabricar, mas muitas pessoas, inclusive, sem saber nada, começam a se arriscar ali na fabricação. É muito comum, né? É um negócio geralmente fácil de a gente fazer, né, no Brasil. O Brasil sempre está, claro, mudando, né, esse ranking, mas eu acho que é o 6º maior produtor e consumidor também de moda no mundo. E é o primeiro que tem marcas independentes, é o maior. É mesmo? O Brasil é o país número 1 que tem marcas independentes sem ser grandes varejistas. Que legal. É muito legal isso, né? Nós somos muito empreendedores, né, mas a gente também tem essa mania de empreender sem conhecimento, né, muito amadores. Isso é verdade. E a maioria leva esse processo do amadorismo aí sem tentar se profissionalizar por muito tempo. E a moda, ela, embora seja um começo fácil, né? Ou seja, você tem vários revendedores, por exemplo, se você for abrir uma loja, você não precisa de tanto capital, você pode começar com um pouquinho ali, é muito desafiador, Sim. Porque tem uma concorrência enorme, né? Tem pessoas muito boas, e cada vez, como qualquer outro negócio, exige mais da gente também enquanto empresário, Sim. né? Mas enfim, eu comecei assim sem entender nada, o meu irmão tinha tido uma experiência muito boa, ele já tinha ganho muito dinheiro com moda, mas quando você não vai, né, se atualizando, você vai ficando para trás, principalmente nesse mercado, né? Exatamente. Que isso aqui é comportamento na veia, né? Qualquer coisa que muda no mundo vai mexer com o nosso comportamento, vai mexer com o nosso hábito de consumo. E precisa entender isso, né? O tempo todo, né? Agora a gente tá nesse período de pós-pandemia aí, tá tudo muito altos e baixos, né?
para vários mercados, mas também é onde surgem as principais oportunidades, a gente sabe disso, né? Mas tem que estar atento, né? O consumidor, ele muda. Hoje, por exemplo, você tem a Cíntia aqui como consumidora, né? A Cíntia é noiva. A Cíntia casou, mudou o comportamento dela. Exatamente. Né? Mudou a forma que ela... Mudou também. Quer ir mais pra balada. Exatamente. Então, na prática, você não tem mais o mesmo cliente. E a gente tem que estar o tempo todo atento a isso. Então, assim, tem que estar atento para muitas coisas, principalmente na moda, né? Sim. Tem mercados que é mais leve. Eu, por exemplo, quando revendi computador, era muito mais fácil. Primeiro que eu não tinha o risco ali do estoque, né? Eu tinha um cliente ali padrão, porque o governo é um padrão, né? Já sabe o comportamento. E aí, isso aqui, moda muda tudo. Principalmente para quem vai fabricar. Porque a gente tem que fazer a aposta com antecedência ali, né? Exatamente. Ou seja, tem que ter a visão, tem que ter uma coisa até mediúnica, né? Para entender como é que funciona. A bolinha de cristal seria perfeita, né? E aí, quando você começou a trabalhar você trabalhou com a sua família? Como foi isso? Não trabalhei. Trabalhei junto com meu irmão, né? Nos primeiros meses. Claro, no meio ali de feras, que são os coreanos, porque eles são muito bons, né? Eles tornaram o Bom Retiro o que é, Sim. né? Eu comecei a trabalhar com o mesmo produto que eles, porque eu tinha a ilusão de que, na verdade, a gente comprava roupa, né? E a gente não compra, porque roupa, a gente tem muita roupa, né? A gente compra estilo uma série, vida, né? Exatamente, né? Principalmente na moda, que isso reflete diretamente, né? No nosso consumo. E você passa a vender commodity a vender estilo de vida, né? Exatamente. Porque hoje eles fabricam commodity ali, né? São produtos comuns, né? Mas ele tá mudando muito, né, o Bom Retiro. Sim. Muito, e cada vez eu sinto assim, antes eu acho que eu nadava mais abraçada, sabe? De fazer um produto diferenciado. Agora, porque assim, eu sou muito fã de alguns concorrentes, sabe? E eu gosto de concorrência, né? Eu acho que é muito bom. Por exemplo, vai lançar uma coleção, né? Lançar a coleção de verão. Se eu tenho uma concorrência toda muito forte, com Sim. bons lançamentos, aquilo vai movimentar o mercado. Movimenta, né? Entendeu? Então não basta um acertar, a gente tem que acertar ali em conjunto para trazer as pessoas para estarem comprando. Ah, você é muito maravilhosa. Sabe que só um adendo, que as baladas de Ibiza, elas têm essa visão? É mesmo? O que eles fazem? Uma coisa nada a ver, mas me deu esse insight aqui. Eles trazem, tipo, tem um DJ bombando no mundo. Cada uma recebe esse DJ uma vez por semana diferente. Nossa, E aí demais. Acaba que quem não foi naquele dia vai na outra, quem não foi na outra vai na outra. Então eles fizeram uma comunidade para vender shows iguais, só que traz muita gente, né? Muito legal. Muito legal. Um ganha, todo mundo ganha. Exato. Mas você foi a primeira que teve essa visão, né? Porque eu nunca tinha escutado isso. Não sei, eu gosto. Eu sempre busco, inclusive, fazer algumas parcerias ali, mas as pessoas são um pouco mais retraídas ainda, né? Uhum. Mas eu acho que esse é um modelo muito breve, assim, sabe? De negócio, né? A gente já sabe que na moda isso dá muito certo, né? Então, nossa, você imagina umas collabs entre as marcas Bom Retiro? Ia ser incrível. Ai, gente, vamos ajudar aí quem tiver. Vamos, né, pegar aí uma... Ia ser incrível, com certeza. Que marca você acha legal ali do Bom Retiro, uma que você admira? Nossa, eu amo várias. Bom, a Leblog que vai inclusive vir, veio já também, já foi maravilhosa. A Carla é uma pessoa humilde assim como você. Que bacana, eu não vejo a hora de ver, eu quero ver também. Mas é uma marca, acho que todo mundo admira ali, né? Começaram do zero também. Sim. E você começou menos do zero, porque você tinha zero conhecimento sobre tudo, né? Zero conhecimento. E aí perdi muito dinheiro no começo. Todo mundo. Mas você não desistiu. Não, mas eu fiquei a princípio para tentar recuperar o dinheiro, né? E na época estava muito em alta a malha, né? Todo mundo tinha muita malha, e eu também tinha, porque a gente tem também essa visão, quando a gente vai partir para o empreendimento, de copiar o outro, né? E aí a gente passa a ser mais um. Mas também não percebia isso na época. E ali eu falei, nossa, eu preciso recuperar pelo menos um pouco do capital aqui que eu perdi, né? O que eu posso fazer para estar acertando um pouco, porque a gente estava errando feio a coleção, né? Vendia roupa, mais um ali no mercado, não tem como dar certo, né? Isso é o princípio básico que hoje a gente vejo com naturalidade, com uma coisa muito óbvia, mas na época eu não conseguia compreender. E aí nesse pensamento apareceu um fornecedor lá, que são aquelas pessoas que na verdade fazem as private label, né? Sim. Que fazem a confecção para várias marcas. Me apareceu lá mostrando um produto que era camisaria feminina. E eu falei, vou tentar, porque é o único produto que eu vejo aqui que seria diferente. E a partir do momento que a gente começou a colocar aquele produto ali, acabava no mesmo dia.
Eu comecei a ter outro problema, que era a falta de mercadoria. Que é melhor do que errar, né? É bem melhor, mas é ruim também. Né? É ruim também. Porque, na verdade, a gente precisa saber, né, quanto que a gente precisa. O fluxo de peças, né? Isso é uma das coisas que são muito importantes. E para quem fabrica, né, às vezes as pessoas acham que é só ter o produto, aí chega com um produto já muito atrasado. Isso não funciona também, ou seja, é uma dinâmica que tem que ser muito ajustada, né? Quando que você vai lançar, a quantidade que você vai lançar, para quem que você vai lançar. Um outro problema que a gente tem muito também nessa área é que a gente primeiro tenta ficar muito em cima do produto, sendo que ele nem é o foco principal. Certo. E tenta vender depois que você já adquiriu o que você fabricou, né? Você não faz uma estratégia de lançamento, né? De pré-lançamento. Você faz pré-lançamento hoje na Poema? A gente tem que trabalhar, né? Muito bem isso. Então, assim, como é que eu vou vender esse produto que eu vou fabricar? Será que vale a pena eu fabricar mesmo? Vai chegar no time certo? Qual que vão ser as minhas estratégias para eu estar lançando esse produto? Porque depois você correr atrás do rabo é muito mais difícil, né? Sim. E aí você começa a viver uma dinâmica de problemas, né? Em vez de solução ali. Então, a gente tem essa mania de não estar muito a par do nosso estoque, de qual que é realmente o produto que a gente precisa lançar, não tem um equilíbrio, não sabe quais são os produtos, às vezes, mais rentáveis. Eu acho que ter uma marca de moda é o negócio mais difícil que eu já conheci na minha vida. É muito complexo. Eu trabalhei com a minha família há alguns anos, meu pai tem uma indústria farmacêutica. Trabalhar com a Anvisa é mais fácil do que ter uma marca de moda. Eu não tô brincando, viu? Eu acredito. Porque eu mesmo tentei ter uma marca de moda, eu sou uma frustrada. Mas eu entendo que meu caminho era a comunicação, sim. Então graças a Deus que não deu certo, né? Porque hoje eu posso vir aqui contar, dar espaço para ouvir vocês, porque eu sou de fato muito fã de vocês por conseguirem encontrar equilíbrio e vejo o quanto vocês não desistiram disso, né? Sim. Que foram pegando e encontrando soluções, porque acho que mesmo assim até hoje não existe alguém que ensine com perfeição qual é a regra de um negócio de moda. Sim, e eu achei muito legal também, quando eu vi a sua proposta também de podcast, disso. Poucas pessoas falam, né? E quando fala-se de moda, é muito aquela coisa do glamour, do desfile, da roupa em si. E pra gente chegar nesse processo, né? Que ele geralmente é uma parte muito pequena, porque o glamour é pro cliente, né? Geralmente, exatamente. Não é pra gente. Tem muito trabalho por detrás, né? E tem que ter essa dinâmica de etapas, de processo de produção, muito. De bons profissionais envolvidos. Depois tem a parte do marketing, né? Então, não é fácil, não. Não é muita coisa. É um grande desafio. Aí depois você me contou que vocês fizeram a parte da camisaria, você ficou muito forte, né, uma época. Isso, daí a gente começou e só quem tinha aquele produto ali no começo era a gente. E era uma camisaria de tricoline, tipo uma Dudalina, assim, como era? Principalmente. Ou era mais trabalhada? Hoje eu tô aqui até com uma camisa aqui que é da Poema, que eu acho que eu tenho até raiva. Por coincidência. Sabe por quê? Ai, gente, vou falar. O seu produto é muito diferente. Ai, obrigada. E quando eu olho, eu já falei pra você lá em cima, quando a gente passa ali na esquina, que eu sempre tô ali, eu vejo os detalhes da peça, os tecidos, as composições. Eu falo, essa mulher eu preciso conhecer. É sério, tá? E na verdade, isso tudo é inspirado nos clientes, né? Porque eles vão dando direcionamento, a gente precisa aprender a fazer leitura, né? A gente querer colocar o produto que a gente quer, enfim, não é isso. Não é, né? É se voltar pro cliente. Aí você bombou na camisaria. Eu cortei você porque eu fiquei emocionada, isso. Mas voltando aqui. E aí aí eu comecei a acrescentar detalhes, né? Não sabia nem que era uma tricoline, sempre tive pessoas, graças a Deus, para me ajudarem nesse caminho, né? Vai aparecendo as almas boas, vai te orientando. Então, nessas private label, eu não tinha na época um estilista, nem tinha capacidade de ser também, né? A modelista falava, olha, vamos colocar esse detalhe, vamos não sei o quê. E começou a dar muito certo. E a gente virou uma referência ali de camisaria feminina. Até que, eu estava comentando com você, né? A gente foi procurado na época lá pelos produtores da Globo, que eles iam estar lançando uma novela. E que a personagem principal, né? Ia vestir muita camisa. E eles queriam fazer uma parceria para que eu já produzisse aquilo que eles queriam. E eu falei, não, eu não tenho tempo, né? A outra nossa mania de empresário que a gente tem, de que a gente quer fazer tudo. Você se arrependeu? Nossa, profundamente. Porque foi a Avenida Brasil. Ai, que era delegada? A Carminha estourou, né? Ai, foi. Exatamente. Só que aí o que aconteceu também? Bom, fiquei sendo mais uma ali naquele momento.
Mas para quem tá indo, sempre aparece uma segunda oportunidade, quer ver? E aí eu tive que fazer vestido, eu falei, vou partir pro vestido, porque todo mundo só tem camisa, né? E a gente começou a perceber que os clientes falavam, nossa, tá bom, mas já saturei de camisa, tem muita camisa para vender lá na minha loja. E aí depois a gente virou uma referência em vestidos. Então eu sempre falo que a Poema, ela vai na contramão, né, do que todo mundo faz, mas não porque a gente é rebelde, né, mas pela experiência que vai nos levando a isso, né. Então a gente presta muita atenção naquilo que o consumidor está falando, né, porque a gente pode ter todas as pesquisas que sejam das agências que a gente sabe que são super importantes, mas ouvir o consumidor ali, às vezes, principalmente a reclamação dele é muito importante. Ouvir o cliente, né? Exatamente. E é isso. Então, assim, a gente foi, né, traduzindo o nosso estilo que a gente foi criando ao longo do tempo para as modelagens, né? Sim. E isso é uma constante adaptação. E eu acho que é uma visão sua, porque você acaba sendo head de estilo também na Poema, é isso? Ou você tem uma equipe hoje? Como que então, hoje eu tenho uma Mayara que me ajuda, né? Mas geralmente sou eu e alguém, né? E eu acabo fazendo a maioria dos modelos. Mas não é porque eu, por exemplo, tenho medo, né, de estar delegando isso, é porque acaba vindo mesmo, né? E porque você conhece muito bem o seu cliente, né? Sim, eu tô o tempo todo prestando atenção, eu falo, vamos fazer isso aqui rápido, né? Sim. E aí eu vou na frente, digamos assim, né? Mas eu gosto também dessa contribuição, sabe, das pessoas. Então, por exemplo, teve uma época que eu não tinha estilista, porque também não é fácil ter o estilista trabalha muitas vezes para ele. Ele esquece de trabalhar para o cliente, não é muito fácil. Você encontrar estilista que esteja realmente engajado com o que o consumidor quer, né? Mas eu sempre pegava terceirizado, fazia essas parcerias com o estilista de outras marcas, sabe? Essa camisa mesmo, por exemplo, não fui eu que desenhei. Foi uma outra estilista. Mas é muito bonita. Que não é da Poema. Então ela fala, me traz umas ideias, né? O pessoal tá querendo muita camisa, o que eu posso fazer diferente, né? Então eu tenho umas pessoas que eu confio, que eu sempre convido para estarem participando na coleção da Poema. Sim. E hoje vocês, como é a estrutura comercial? Vocês têm o atacado, que você fornece para quê? 300, 400 lojistas? Você tem uma gerente? Como vocês dividem a parte comercial da Poema? A gente tem uma base de cliente, 14 mil clientes ao longo da história. Então, assim, a gente precisa de robôs hoje, né? De sistemas para estarem trabalhando. Muito bons. E aí tem o comercial, que eu até comentei com você, né, que o meu sócio sempre foi do comercial e agora no 31 de janeiro ele saiu da empresa. Ah, meu Deus. Saiu da empresa porque ele é exatamente essa dinâmica, muito dinâmica. Ele falou, não, pra mim já não dá, tô com 60 anos, quero já ficar com uma vida mais leve, né? Sim, sim. E eu, como ainda tenho muitos planos pra Poema, falei, então deixa comigo, né? Tô buscando me capacitar também em relação a isso, né? Tô fazendo curso de negociação do Sebrae. Olha lá. Tô vendo também visão sistêmica sobre negociação, porque eu sou aquela pessoa que quer dar tudo para todo mundo, né? Tem que dar uma olhada nisso, né? Exato. Então, eu tô vendo aqui quais são os meus pontos fracos, né? Sim. E, claro, vou delegar a parte comercial, porque eu entendo que eu preciso ficar mais voltada realmente ali pro estilo, pra produção também. Sim. Mas para isso eu quero estar mais perto dos clientes primeiro, entender, conhecer quem que são, né? Porque eu conheci ali só pelo Instagram, alguns. Então, quero olhar, né? Quero ter esse contato, ver toda a dinâmica ali da loja para eu poder estar delegando para alguém depois. Sim, isso é muito importante, né? E a questão do marketing hoje? Você tem uma pessoa que te ajuda também ou você que direciona? Também, mas eu também. Você faz eu também. tudo ali. A gente estava com uma equipe grande, inclusive no marketing. Mas eu achei que a gente também começou com pessoas muito boas, mas a gente começou também a perder a mão, sabe? Da proposta da marca. É muito fácil, é muito sutil. É muito rapidinho, né? É muito sutil. A gente acha que às vezes a gente tá trabalhando ali o que é a essência da marca, mas daqui a pouco você vê se tá fugindo, tem sabe? Que estar no controle de quem faz a roupa, né? Tem que estar ali junto, o marketing a gente tem que estar ali, né? Porque comunicação e venda, né?
ela é um relacionamento. Eu acompanho vocês há um bom tempo, acho que uns mais de 7 anos, assim, que eu presto atenção na marca e vejo que, na minha visão, vocês nunca perderam a mão, porque ela é muito bem posicionada, é uma mulher romântica, né, uma mulher que sai, que gosta de ter sua vida independente. Exato. Então, vocês conseguem. Que não tem medo de ser vista. Mas ao mesmo tempo tem um lado romântico, que é muito parecida com você, assim, né? Eu nem conheço você, já tô aqui tentando te adivinhar. Eu acho que com todas nós, eu percebo assim que, por exemplo, essa nossa obsessão de alguns anos pra cá com Rosa, por exemplo, Rosa sempre foi a essência, a cor sempre existe da Poema, né? E a gente, talvez porque a gente precisa levantar essa bandeira, né, de que as mulheres isso, as mulheres aquilo, né, ter o nosso lugar, a gente meio que quis se apossar talvez do universo masculino, né? Esquecendo que, na verdade, a nossa maior força é ser mulher, né? Então, a gente procura trabalhar não a mulher com poder, mas o poder da mulher, que são coisas diferentes, né? Então, todo mundo tem o seu espaço, né? O homem tem o seu espaço, tem o seu valor, a mulher tem o seu espaço, tem o seu valor, e a gente se complementa. Sim. Né? Então, eu acho, né? Isso é uma coisa que eu fico observando e que eu cheguei a essa conclusão, que levantar a bandeira da Barbie tá sendo muito bom pra gente, porque reforça o que a gente é. E o que você acredita. Exatamente. Né? Exatamente. Né? Então, quando a gente fala em romantismo, e em sonho, a gente às vezes desmerece isso, mas isso é a nossa força, né? Enquanto seres humanos, porque se a gente não sonha, a gente não romantiza as coisas, né? A gente perde a percepção da vida, porque a vida é isso também, né? Então, eu gosto, sabe? Então, o feminino, o sensual, é o nosso poder. E ela reflete muito na sua roupa, isso que você tá me falando, tá vendo que a gente às vezes não conhece, mas a gente que presta atenção, capta essa mensagem. Então você tava falando que essa equipe de marketing em um momento perdeu a mão, eu acho que você quase deixou perder a mão, talvez você não tenha percebido que você puxou, né, antes que algo de ruim realmente fosse acontecer, porque pega um pessoal novo de marketing, eu vejo muitas marcas errarem nisso. Tem uma marca do Brás que eles contrataram uma equipe de marketing para reposicionar a marca, né? Ela reposicionou a marca e eles quase quebraram, né? Porque eles perderam completamente a essência daquilo que eles vendiam, né? Quiseram posicionar, era uma marca de polo e eles eram um polo mais para um público C, e eles cometeram um público A ali, vamos reposicionar, e a marca se perdeu ali, né? No caso, você puxou de qualquer possível erro ali, né? Sim. O que eu observo, né, das pessoas que começam a fazer marketing de moda é que, claro, a gente tem uma inspiração, acho que no mundo inteiro, por exemplo, de se inspirar na Europa, né? E aí eu também começo a me inspirar naquele consumidor, né? Então, tem aquela dinâmica toda glamurosa daquela mulher XYZ, né? Que fica distante da nossa realidade, né? Tipo, no Brasil. E eu quero transformar o meu consumidor naquela mulher. E aí eu desrespeito o meu consumidor, né? Porque eu tenho aquelas mulheres maravilhosas do Brasil, diferentes, né? A do Norte tem uma força, a do Nordeste tem outra, a do Sul tem outra. E aí eu perco a mão, né? Disso, porque, na verdade, eu não tô falando com o meu consumidor, né? Eu tô falando com o consumidor europeu, né? Então, muito bom isso. Quando a gente fala da essência da marca, é eu olhar para o meu cliente e trabalhar ele, né? Valorizar ele. A mulher brasileira, né? Exatamente. A mulher brasileira que faz uma diferença enorme. E eu acho que a Poema talvez seja uma marca que conseguiu representar muito bem isso, né? E as influenciadoras que vocês trabalham, as modelos que vocês trabalham, elas têm esse jeitinho. Tem. Mulher e, assim, sensual e romântica. Eu tô cada vez querendo mais, eu tô me aproximando. Inclusive agora a gente tá trabalhando com pessoas. Só tô trabalhando com influenciadoras. Tem, acho que só uma que é nova, mas que fizeram parte da marca, que vestem a marca realmente, né? E aí quando a gente começa a abrir esse universo, parece que o universo vai contribuindo, né? E começaram de novo a aparecer as modelos mais antigas, influenciadoras. Quero trazer de novo o meu lojista também como uma mulher que vai estar influenciando. A gente, antes da pandemia, a gente estava trabalhando com essas lojistas, inclusive muitas viraram influenciadoras aí que estão com muitos seguidores. Olha. Colocar essa mulher que entende de moda, né? Pra falar da marca. Exato, né? Quem melhor para representar, né? Então, assim, eu tô buscando de novo
toda essa essência. E como eu acredito muito na questão do relacionamento do amor, quem vai falar melhor da marca, né? E falar com mais competência é quem gosta da marca. Exatamente. E me conta uma coisa, quantas coleções vocês conseguem fazer por ano, assim? Eu tenho até uma brincadeira, né, do Weber, que trabalhava comigo, trabalhou muito tempo, ele falava, nossa, nunca a gente sai da transição, né, que ele falava, que coleção é essa? Eu falava, é uma transição. Ou seja, você não fica no inverno, verão, outono e inverno. Não, porque assim, 70% do Brasil não existe inverno. Sim. Né? E aí eu faço algumas roupas ali, claro, inspirada nas tendências, né? Mas eu vou sempre trabalhando mesmo o conceito mais da marca mesmo. As cores, principalmente. Se tem alguma cor que eu vejo que vai ser muito tendência, que eu acredito que vai combinar com rosa, que vai combinar, né, com... É basicamente rosa e off-white que a gente trabalha, né? Ou que os consumidores começaram a pedir muito, que nem tá tendo muito pedido de preto, né? A gente passou muito tempo aí só nos coloridos, e aí eu acho que a gente quer agora aquela pausa. E aí eu vou trazendo para complementar, né? Mas sempre a cor que mais sai é rosa. Para então, vocês acabaram sendo conhecidos pelo rosa, né? Exatamente, isso vai atraindo, né, os consumidores, não importa se é tendência ali ou não, faz parte da essência da marca. E aí eu fico nesse período de transição, né, o tempo todo, mas também ciente agora de que a gente está vivendo uma mudança climática muito grande aí no mundo inteiro e que a gente vai ter que prestar atenção nisso, né? Então, estudar um pouco mais também quais são, embora o clima a gente não tenha realmente como prever, né? Não tem mais como. Mas a gente viu outono de manhã, verão à noite. Também, exatamente. Mas teve um impacto muito grande agora nas vendas aí do Brasil inteiro, né? São Paulo, por exemplo, só fez frio e chuva, né? Eu moro lá em Portugal, numa cidade chamada Bragazil, né? Que é que tem a maior parte dos brasileiros morando lá. E Braga é conhecida como Pinico de Portugal, porque é um lugar que só chove. E eu falei, gente, mas aqui tá mais pinico do que lá, né? Porque o tempo que eu passei agora no último semestre aqui só fez frio e chuva. E aí, como é que você fez vendendo só vestido? Porque você tem que ter uma mescla ali, né? Isso teve um impacto ali, chamou a atenção, falou, opa, você precisa realmente agora se empenhar em estar buscando mais pesquisas sobre esse comportamento, porque a WGSN já tem falado sobre isso, né? Muito sobre esse impacto climático. E não tem como não ser um impacto, né? Uhum. Então, como a gente estava falando, né? Vai mexer com o comportamento das pessoas, que vai mexer automaticamente no seu negócio. E eu vi que vocês foram, acho que a primeira marca a fazer um espaço instagramável dentro da loja. Exatamente. Né? E eu falo, gente, por que, até se você tiver uma fábrica que você não tenha loja, sim, por que você não constrói um espaço instagramável e faz pede para os seus lojistas fazerem live nesse espaço? Sim, com certeza. Para vender o seu produto e na hora ele já leva. Sim. Né? Eu acho que a gente tem que entender que vocês vendendo atacado, vocês têm 2 clientes. Sim. Vocês têm o lojista e vocês têm o consumidor final. O lojista, ele precisa de soluções e ideias e às vezes eles não têm nem espaço para fazer a live. Quem vende mais de porta em porta, sim, ali, né? Então, ser uma solução. Quando eu vi aquele espaço que você fez, eu falei, gente, que legal isso. Queria que todo mundo tivesse visto. Depois, se você puder me mandar umas fotos para eu construir um conteúdo em cima disso. Foi um sucesso, é verdade. Porque todo mundo foi fazer foto, as lojistas foram fazer foto, ou seja, você acabou popularizando, não, como é que fala? Um compartilhamento orgânico sobre, sim, uma coisa que você simplesmente fez. Até os concorrentes também pediam para ir lá fazer foto. Olha lá. E ficou muito lindo, né? Muito aquela legal, cadeira, aquela parede de flores que representava a marca, né? Ainda tem esse espaço? Na verdade, a gente não tá mais com essa loja, a gente tá agora só com a loja da José Paulino, mas eu tava já nesses dias mesmo com o projeto de deixar ela mais instagramável lá, né? Porque primeiro que é agradável, né? É muito Além bonito. De ser uma solução, é agradável. E aí a gente teve a solução também do apartamento, eu não sei se você sabe. Não. Que tem uns apartamentos instagramáveis que a gente hospeda os lojistas, né? Que fazem compra com frequência. Ai, menina, deixa eu depois fazer um conteúdo disso. Sim, e assim, é um sucesso. Para conseguir uma vaga não é fácil. E a ideia também era exatamente essa, que a gente percebia que o cliente ia pro hotel, aqueles hotéis feios, né, que... Sem graça. Porque se ele tá aqui, né, já faz um conteúdo, já vai com a roupa vendida, né, já sabendo no que ele pode apostar mais. A gente falou, vamos fazer um espaço bonito para ele fazer a foto dele, para fazer os vídeos e poder já fazer uma compra maior, né, já ir com a venda garantida. E aí é um sucesso. Nossa, se você me deixar eu fazer até um vídeo lá.
Pode? Claro. Quem sabe? Ai, claro, vamos lá. Fazer um conteúdo pro YouTube e tudo mais pra falar. Porque eu acho que você estando conectada com o seu cliente, você consegue coisas que você vai vindo, né? Vai surgindo ideias e você vai olhando e falando, gente, ó, que coisa simples. Você sabe que o seu lojista vem fazer compra, sabe que não tinha um lugar, você simplesmente foi lá, agiu e fez. Exatamente. E você que decorou esse apartamento com alguém? É o Fernando, né, que é o nosso arquiteto que faz a loja, eu sempre contrato ele que já conhece a essência da marca, fica muito mais fácil, né? Nossa, eu não sabia disso. É, né? Muito legal. E uma das coisas que também reparei nos últimos tempos é quanto vocês usaram a questão da lista de transmissão, os disparos em massa, né? Inclusive um dos meus patrocinadores, eles têm uma ferramenta de disparo em massa para negócios de moda e eles conseguiram automatizar. Então, por exemplo, eles enviam a massa em áudio, parecendo um áudio real, áudio nativo, que a gente chama, né? E aí, quando a pessoa escuta 75% do áudio, ele envia a segunda mensagem. Nossa, que legal. E juro, depois você tem que ver essa ferramenta. Preciso, que essa eu não conhecia. E aí, se a pessoa visualiza, ele envia a terceira mensagem. Então, ele é um robô intuitivo, que faz continuar a conversa ali para a vendedora, né? Que às vezes ali espera bastante tempo. Eu vi que você foi uma das pioneiras no envio de disparo em massa e foi uma das pioneiras em questão de parcelar em boleto, você fez algumas ações diferentes ali. Você fez grupos de WhatsApp, você usou estratégias de lançamento em grupos de WhatsApp. Olha como eu vejo tudo. Verdade, só tá por dentro de tudo. Porque é importantíssimo a gente que trabalha com isso, a gente tem que levar a informação. Então, então eu entro no Instagram, eu vou no seu funil, eu vou entrando, né, em todas as marcas, assim, eu vou entrando e vou vendo o que tá fazendo diferente. E de todas as marcas ali do Bom Retiro, acho que você é a única que tá fazendo essas tecnologias, usando esses robôs, usando a tecnologia ao favor das vendas. Sim. Né? A gente tem uma base de 14 mil clientes. É muita gente para mandar catálogo. Como que a gente vai conversar com todas essas pessoas, né? Sim. E aí tem que ter o CRM por detrás, né? Que é um sistema que vai fazendo esse relacionamento, vai te falando quem que o cliente está deixando de comprar. Os clientes que têm potencial também, que nunca compraram, que a gente tem que cadastrando esses clientes, né? Sim. A gente perde um monte de oportunidade. O cliente vai lá e fala, então, queria ver o catálogo. E aí ele não compra e você não retém esse dado, né? Um cliente que já chegou até você, que você provavelmente já investiu para ele chegar até você e se abandona. E eu quero melhorar cada vez mais esses processos, né? E de comunicação também, que é um problema mundial, que hoje todo mundo quer ser bem atendido online, né? E a gente precisa dessas ferramentas, não tem como. Não tem como, porque senão você teria que ter muitas vendedoras. Exatamente. E o seu custo fixo ia lá pra cima. E nem conseguiria atender, provavelmente, todos, né? Não tem como. E eu insisto, né? Eu sou uma das que mais levanta a bandeira do atacado online, do e-commerce de B2B, Sim. né? Eu falo, pra quem não faz seleção de cliente, ponto comercial, né? Que acaba vendendo, não sei se é o seu perfil, mas eu falo, gente, tenha um e-commerce B2B, onde o cliente possa entrar ali dentro de uma área dele, onde ele vai ver todos os seus produtos, vão ver os seus preços e vai comprar de uma forma automática. Como é que eu aumento as minhas vendas online? Eu não preciso, às vezes, ficar gastando muito em marketing. Eu posso abrir canais de venda, né? Sim. Eu vendo pelo WhatsApp, eu tenho a loja física, eu vendo por um catálogo digital e vendo por um e-commerce. Você tem mais um canal para um cliente que já está comprando, né? Eu acredito muito nisso também. A gente tem até um catálogo digital, eu vou retomar isso também, porque eu acredito que é um processo natural. Por exemplo, eu lembro quando começaram as vendas online, eu não apostava nisso. Eu falava, gente, quem que vai querer comprar online, né? Tipo, eu não vou comprar roupa online, eu preciso experimentar a roupa. O seu perfil, né? Sendo que eu odiava ir numa loja experimentar. Né? Não gostava, hoje eu passo longe de qualquer shopping. Porque você já passa o dia inteiro vendo isso, né? Exato, não quero, né? O nosso tempo é muito valioso. Tem vários estudos aí que mostram que o maior valor hoje pro ocidental, né? Pro mundo ocidental é o tempo, a gente não tem tempo. É verdade. Né? Então, eu entendo que o atacado hoje, o lojista, ele não quer ainda muito fazer esse processo, mas vai ser inevitável, igual o consumidor final relutou muito tempo, né? E hoje a gente vê que não tem como. As pessoas vão cada vez mais preferir fazer as compras digitais. Eu não sei porque hoje as plataformas de B2B para moda já faturaram mais de 10 bilhões no último ano, juntas. Então eu acho que nós já temos clientes comprando, assim. E eu acho que é um posicionamento também dos donos, né? Sim. De falar, você tem essa opção aqui. E ir mostrando, e ensinando esse cara. Porque exatamente. Qual que é a minha bandeira? Que um atacadista, ele precisa tentar reduzir custos. Para ele conseguir ter uma margem de lucro
lucro maior. Não é só vender mais caro. É necessário diminuir os custos. E o mais caro hoje é vendedor. E não é caro só pelo fato de ter o salário fixo e a comissão. É caro porque esse cara aprende o seu negócio e ele leva os seus clientes embora em algum momento que ele não se sente muito bem quisto dentro da empresa. Isso é uma rotina que os empresários passam. Então, por isso eu acho que a gente tem que tentar fazer com que o cliente seja mais automático, né? Sim. Mas isso são crenças minhas, né? Que eu acabo tentando falar. Não, mas é uma realidade, é uma realidade. De fato. Então, assim, se as plataformas já tiveram um faturamento de 10 bilhões, tá bem longe do faturamento de um e-commerce de varejo que tá em trilhões, né? 13 trilhões. Mas o B2B na moda, eu acho que é uma urgência. Sim. Porque é impossível hoje você encontrar bons vendedores. Quando você encontra, eles são caros. E quando você treina e pega eles vão embora com a sua carteira de cliente. Eu tô passando por esse desafio agora de formar uma equipe de vendas, né? E é muito desafiante, né? E a gente acaba pedindo para que venha com carteira. Eu falo, eu insisto, mais uma vez aqui. Pense em ter um e-commerce B2B que você ensine o seu cliente a comprar. Sim. E em 4 ou 5 cliques ele tem uma venda finalizada, ele recebe mais rápido, um frete até mais barato. É você realmente de querer isso e fazer isso acontecer, né? Sim. Você não vai substituir. Pra ele vai ser muito bom, né? Porque hoje você tem que esperar o atendimento da vendedora e todo mundo tá online, a vendedora não consegue ter braço pra atender bem todo mundo. Exatamente. Né? Então, e o empresário tem pressa, né? O lojista tem pressa em estar fazendo o negócio dele, né? Eu acho que o lojista, ele não quer comprar da marca que ele não conhece. Sim. Quando ele conhece a marca, ele precisa de agilidade, né? Então, ter esse canal é um canal que eu levanto a bandeira e toda vez que eu tenho oportunidade de falar, eu falo, galera, sim, nós estamos na época da compra online. Se o cara, o mesmo lojista que compra uma decoração de criança para a festa do filho dele no Mercado Livre, ele sabe fazer isso. Sim, não é uma coisa assustadora, né? Sim. Acabei falando demais, né? Não, mas é isso mesmo. e existe já uma ação ali, né, dos empresários e até em se unirem ali no Bom Retiro para estarem fazendo essas plataformas em conjunto. O Marketplace do Bom Retiro faz anos que eu escuto. Vai sair um dia? Vai. Tem um pessoal se movimentando já. Vai ser bom, vai ser bom. E começando a cair também essa ficha da parceria, né, das marcas serem mais parceiras, porque, na verdade, a gente divide mesmo o consumidor, né? E é bom para todo mundo. Aonde todo mundo ganha, é o melhor negócio. Mas você é uma mulher sábia. Você me passa uma alma mais madura, que tem uma coisa mais livre, né? De querer que todo mundo se junte para fazer. Que é diferente do mercado da moda. Mas é o que eu acredito mesmo. Que as pessoas são totalmente eu e não pensa na comunidade, né? Sim. Que se unisse ao mercado da moda, a gente dominava o mundo. Porque o que eu tem concordo. a gente movimenta mais do que o turismo no Brasil. Sim. Em relação a faturamento. É um dos maiores mercados do mundo. Exatamente. Então a gente teria que ter essa consciência. E eu sou super igual a você de vamos fazer, traz aqui, vamos ali, vamos colocar. Não, mas eu achei bárbaro. Por isso que eu também, quando eu comecei, né, que você me fez o convite, falei, deixa eu ver. Eu falei, nossa, que interessante, muito legal, né? Pra gente falar de negócios, Exato. né? Pra gente tentar trazer uma visão até mais humana da questão da moda. E né? assim, a gente percebe ali, né, que são poucos, claro, os lojistas que tá começando a cair a ficha, também tá começando a cair a ficha porque tá cada vez apertando mais no bolso, né? As margens do atacado vão se reduzindo. Porque, por exemplo, quando eu comecei nesse negócio, há 13 anos, não que bastasse você ter o ponto comercial, mas ele sempre foi caro ali naquela região, mas era o suficiente, né? Você ter um bom produto e um ponto comercial bom, né? Você tendo os dois ali, você já garantia o seu faturamento. Aí vieram as influenciadoras, né? E aí, cada vez mais que tem um movimento, também o seu ponto comercial que você vai fazendo vai valorizando. Você tem que pagar mais caro por ele, pelo aluguel, por tudo. Então, tudo vai ficando mais caro. A gente tem uma escassez de mão de obra hoje muito grande, né? Muito. A nível mundial, inclusive. A gente não valoriza as pessoas que fazem. A gente sempre quer pagar mais barato pela roupa. O mercado, o empresário procura atender o consumidor e a gente vai desvalorizando quem faz, né? O produto. E aí aquela pessoa não vai passar, né, que não era passado de geração para geração, ou não vai procurar se profissionalizar, a gente vai ficando com um problema na nossa mão. E aí vem essas marcas, né, que trabalham ainda com mercados que a gente fala que são escravos, e vai tomando nosso lugar, né? E a gente não vai tendo aquele diferencial. Então fica sempre cada vez mais difícil para o fabricante, né?
Sim. E aí vai caindo a ficha de que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente tem que mudar aqui, porque é aquela velha história, né? Repetir os mesmos hábitos vai nos levar sempre aos mesmos lugares. Exatamente. Né? Uma das outras coisas que eu acho que faz o atacado ter mais margem é ter uma taxa de cartão de crédito, né, uma taxa de venda online ali reduzida. A Up Vendas, que é o meu outro parceiro aqui, hoje tem as menores taxas do mercado, assim, melhor que Cielo, melhor que Banco do Brasil. Eu preciso ter uma conversa com você. Eu tô falando sério, gente. Eu fiz uma comparação, assim, eu mesma que eu falei assim, eu vou ver esse negócio aí, que história é essa? Eu não vou botar aqui sem isso ser verdade, né? E fui atrás, entrei na Pagar.me, na Cielo, entrei na PayPal, e assim, as taxas em média são 4, 5%, a Up Vendas é 1,70%. Nossa! É surreal. E mesmo em 12 vezes é 1,90%. Em 12 vezes na Cielo saem 16%. Imagina. Então eu falo, gente, vocês como atacadistas precisam buscar taxa de transação online mais barata para que isso viabilize a venda online. Né? Com certeza. Porque hoje tem muito empresário que ainda está no amadorismo, que não vai para o online porque não emite nota fiscal de tudo, porque a margem é tão baixa que se emitir os 12%, por exemplo, em São Paulo, de imposto mais a taxa de cartão, já come metade da margem deles. Então, todos os parceiros que eu trago aqui, falei dos 2 hoje, foi realmente entendendo como as coisas funcionam, entendendo o lado de vocês e falando, precisamos de soluções. Sim, precisamos encontrar e passar isso para as pessoas, né? Porque tem muito fabricante, inclusive, que tá querendo parar com esse processo de fabricar e ir pro varejo já direto, né? Porque é muito trabalho para pouca margem, né? Exato. E aí, por isso que eu acho que o atacarejo seja é o que salva hoje o mercado, não é? Ajuda muito. Porque você acaba tendo a verticalização, né? Você consegue escalar o produto no atacado, pulveriza a marca, que a marca fica mais forte e conhecida, e o varejo acaba te dando uma margem para que você consiga sustentar todo esse negócio, porque ele é muito caro, né? Sim, é bem caro. É mão de obra difícil, que eu acho que depois da pandemia piorou muito, né? Exatamente. Muita gente foi embora, que já não valia mais a pena morar no Brasil. Tá vendo? A gente teve muito problema em relação à mão de obra depois da pandemia e a questão de matéria-prima, que com o dólar, a China com aquele monte de problema está pensando bem se vai importar um ou outro produto, porque ele está priorizando o mercado interno, né? Então eu acho que vocês têm muitos desafios. Então escolher a roupa, qual produto vai lançar é o menor dos problemas do empresário de moda, né? Sendo que é o mais importante, né? Com certeza. Eu fico muito feliz de olhar você e falar, caramba, essa mulher, ela comanda o marketing, os produtos sozinha, né? Vamos dizer assim, né? E ainda consegue... Quantas peças você consegue fabricar hoje no mês, assim? 7.000 peças. É muita coisa. É muita coisa. Como é que você faz isso? Mas esse é o mínimo, né, que a gente precisa. Hoje eu tô trabalhando dentro do mínimo, né? O ideal é, a gente ir muito mais longe. Mas eu tava num processo de crescimento rápido, né? Só que o crescimento, ele precisa ser pautado ali, sabe? Senão você começa a administrar muitas pessoas, muitos problemas e você vai esquecendo ali da marca, né? Então a gente tá nesse processo mais de enxugar mesmo agora, rever tudo de novo, né? Sim. Ver como que foi a nossa construção, se a gente vai realmente continuar construindo em cima daquilo, que são as coisas que eu acredito que deram certo até agora, que é isso de valorizar consumidor, de valorizar o meu empregado, o meu parceiro, né? Então a gente não paga, por exemplo, barato numa mão de obra e nem quero pagar. Então, porque senão a qualidade acaba sendo inferior também, né? Eu tenho costureiros que estão comigo há muito tempo, fazem questão de fazer o produto difícil, que nem eu te comentei, fazem por amor mesmo, por amor e porque vale a pena, né? Então, assim, eu entendo que realmente todo mundo tem que estar ganhando. Então, eu tô enxugando a estrutura, também agora eu tô sozinha, né, na sociedade, e pra gente poder crescer de uma maneira mais orgânica e melhor, né? Porque senão fica tudo muito atrapalhado mesmo e a gente não consegue levar a empresa. Eu acho que minha intuição, falando com você agora, eu acho que vai ser bom, né?
Não sei porque eu tô falando isso, mas eu acho que você vai conseguir chegar no objetivo que você tá dentro da sua cabeça. Sim, que bom. Tenho certeza de coração, eu tá? Eu também tenho. Então, graças a Deus você está sozinha agora. Sim. Gratidão a esse momento, porque eu tenho certeza que a Poema era muito maior daquilo que você imagina. Porque até mesmo quando eu vim trazer aqui, eu recebi directs de tipo, meu Deus, você vai conseguir falar com a Poema, que legal. Nossa, que bacana. E talvez você não tenha a imensidão de como as pessoas olham, né? Às vezes até me surpreendo. Eu tenho uma amiga hoje na Espanha, Renata, que uma vez eu fui fazer uma viagem e eu sempre me coloquei como estilista da Poema, nunca me apresentei também como proprietária, porque eu queria estar nesse papel de realmente conseguir enxergar, né, o consumidor, e às vezes você sendo dono, você não consegue, porque as pessoas vêm com outras coisas, né, para você. Então, por exemplo, eu diante de um lojista, eu sendo estilista, eu obtenho um tipo de informação. Sendo dona, eu obtenho outro tipo de informação. Então eu falava, deixa eu ficar aqui nesse papel, e aí a gente começou a fazer as campanhas internacionais, viagem de pesquisa também, que eu sempre gostei muito de compartilhar, né? Hoje eu compartilho as pesquisas, mas com um grupo restrito de clientes. Eu tenho um projeto muito legal de, na verdade, fazer a marca de alguns clientes. Quero deixar esses clientes fortes para eu poder partir para o varejo, né? Eu quero trabalhar a marca deles, ensinar como que eles fazem o processo de marca deles, para eu depois poder ir para o varejo sem ser a concorrente ali deles, né? Então, projeto de longo prazo, eu estou com 35 clientes nesse grupo e eu compartilho hoje só as informações com eles, né? Mas depois eu quero abrir de novo para todo mundo. Eu acho que você tem que fazer isso. Se você precisar da minha ajuda, conta comigo. Porque eu acho que você tem muito conhecimento, muita humildade para passar. E na Europa também, né? É muito mais fácil a gente falar, né, das tendências. Enfim, eu fiz uma viagem para Madrid e a gente divulgou lá no Instagram da Poema, e aí a Renata entrou em contato. Falou, nossa, você é estilista da Poema? Falei, sou. Ela falou, eu sou muito fã da marca. Eu moro em Madrid há 2 anos. E toda vez que alguém vem do Brasil pra cá, tem que trazer roupa da Poema pra mim. Eu queria muito te conhecer. Eu falei, gente, eu achei meio estranho, né? Eu falei, será que isso é normal, né? Essa menina. E aí ela ficou insistindo, vamos tomar um café. E aí eu fui, hoje somos super amigas, né? E ela realmente era e é muito fã da Poema, uma querida. Mas é engraçado que às vezes a gente não vai percebendo, né? Não vai. A dimensão do nosso trabalho, né? Quando você recebe um direct de uma pessoa que talvez você nem imagina falando sobre isso, você tem que ter uma imensidão sobre o que você construiu até agora. E você puxar tudo isso na sua rede agora e falar, deixa comigo, Sim. Vai levar você em lugares que você nem imagina, né? Que bom, fico feliz de escutar, uma força a mais. E toda essa parte de inspiração das peças que você faz, elas vêm da onde, assim? Como que você senta a cadeira e fala... esse vestido aqui, como que faz o seu processo de desenvolvimento de produto? Primeiro eu olho para o consumidor e aí vou buscar nas tendências aquilo que eu entendo que o consumidor está pedindo, né? Porque às vezes a gente acha que o consumidor começa a pedir ali imediatamente, mas não é. Às vezes até numa reclamação existe um pedido, né? Do que ele quer. A gente tem mania de não querer olhar para as reclamações. E eu sempre, às vezes, até puxo umas pautas lá no Instagram mesmo. O que você acha que a Poema deveria melhorar? Eu recebo geralmente muitos elogios, mas eu recebo ali uma crítica que nem é exposta, que a pessoa com muito carinho passa ali só pra gente. Daquilo que é o que ele tá querendo. Porque o que a gente quer agora, na verdade a gente já tá querendo há mais tempo, né? Só se materializa mais agora. Por isso que as agências de comportamento conseguem perceber o que vem lá pela frente, porque o processo começa bem antes daquilo que a gente imagina. E aí vou vendo as tendências, vou vendo o que faz sentido, procuro não trabalhar as peças igual, né? A gente acaba vendo no Bom Retiro que todo mundo tem uma peça igual. Então eu pego um detalhe aqui, pego um detalhe de alguma roupa que eu sempre vejo que faz sucesso e vou tentando unir, né, esses componentes. E aí você consegue chegar naquelas peças maravilhosas. E aí vou fazendo. E aí sempre imagino, né, falando onde que essa mulher vai com essa roupa, como que ela vai estar se sentindo. É basicamente isso. E a gente também sempre solta uma pesquisa também junto aos nossos clientes, que a gente tem uma base de varejo, para eu tentar entender lá na ponta, porque que nem você falou, eu tenho São 2 clientes. O que ele sente quando ele veste a Poema, né? Naquele momento, daquela coleção, o que ele acha que mudou, porque no final das contas o lojista vai ter que vender para ele, né? Uhum.
E aí vou tentando unir essa percepção, assim, é um trabalho de atenção mesmo, né? É prestar atenção no relacionamento. Eu acho que esse é o segredo, né? Sempre, não tem jeito, é um relacionamento, né? E aí tem muito empresário que pergunta assim, qual a estratégia melhor para eu vender meus produtos online, né? Eu recebo essas perguntas, eu falo, a sua roupa? Aí eles, como assim? Eu falo, o modelo que você faz é o sucesso das suas vendas online, né? Porque não adianta nada você gastar fortunas em tráfego, em anúncio, se a sua roupa não está conectando com, a gente chama de persona, né? Eu não acho muito demodê essa palavra, mas é a realidade. Então, o seu produto está sendo desejado por essa pessoa que você pensou, você pensa exatamente como você falou. Essa mulher vai aonde? O que ela poderia usar? Como que ela vai se sentir com aquela roupa? Cara, esse é o pensamento de milhões para uma marca de moda. Exato. É entender essa mulher, quais movimentos ela faz, se ela é casada, se ela é solteira, se ela separou, né? Que a gente brincou aqui. Certeza. E fazer com que ela tenha roupa para esses momentos. É resolver a dor do seu cliente. Exatamente. Quando a gente fala o estilista, a marca precisa resolver um problema. As pessoas pensam dor de cabeça. Não, o problema da mulher é não ter roupa para onde ir. Exato. Então você tem que resolver isso. Esse é o problema da mulher, né? Exato. Então você resolve, a sua roupa resolve. Vou te dar um exemplo, né? A Anselmi é uma marca de tricô, não sei se você conhece. O nome não me é estranho. Ela é uma das referências em malharia e tricô. Esses dias ela lançou um macacão de tricô todo justo ao corpo para quem esquia na neve. E eles fizeram 6 dígitos de faturamento em 24 horas. Gente, eu falei, é isso. Sim. Você vendeu online e você resolveu um problema de uma determinada persona, né? De uma mulher ali dela. Bom, eles sabendo que essa mulher vai esquiar na época de janeiro, porque é a época que vai pra fora. Sim. Eles sabendo que essa mulher usa calça de lã e blusa de lã, mas fica o buraquinho aqui, que a mulher se incomoda porque tá frio. Eles fizeram um macacão. Uma coisa tão simples. Sim. Que resolveu o problema ali. Aí eles fizeram um baita de um faturamento num dia. Então não tem estratégia, é produto, Exatamente. né? É conhecer quais são ali as deficiências que a sua mulher tem que possa, né, precisar e você fazer um produto. Você só vai conhecer essa deficiência tendo esse relacionamento com ele, né? Escutando. Às vezes a gente tá ali, por exemplo, fazendo uma live, aí alguém entra criticando, ou você tá mostrando uma blusa, mas todo mundo pergunta sobre a bolsa. E você vai ignorar, a gente tende a ignorar, fala, nossa, que pessoa sem noção, né? Tô falando sobre a blusa e fala sobre a bolsa. Talvez sua blusa não esteja chamando tanta atenção. É humildade também, de entender que talvez o seu produto não foi bom para aquele momento. Exatamente. Então, deixa eu entender por que estão perguntando tanto sobre a bolsa e não sobre o produto, né? Então a gente tá o tempo todo falando nas entrelinhas e muitas vezes o empresário não quer escutar, né? E só pensa no dinheiro. Eu sei porque eu também comecei, quando eu comecei o negócio, vou ficar rica, né? Eu não enxerguei que na verdade eu era mais uma e que na verdade o lojista já estava em busca já de um outro produto, né? Porque eu não conseguia olhar para esse consumidor. Eu olhava só o que na verdade é o resultado desse relacionamento, né? De você o dinheiro ele vai vir, né? É uma consequência, né? Exatamente, é um produto, né? O dinheiro é um subproduto daquilo que, na verdade, você consegue ali estar se relacionando ou não. Vocês fizeram uma campanha agora que era o Poeme-se. Sim. Eu achei tão legal aquilo. Eu fiquei, ai meu Deus, queria ter tido essa ideia na vida. Né? Foi sua ideia? Na verdade não, do Renato, que tá lá no nosso departamento de marketing. O Renato é o nosso fotógrafo e videomaker, né? Ele é do Nordeste e a gente estava exatamente nesse trabalho de falar, não, vamos voltar, né, para resgatar, né, essa modelo aqui é linda e maravilhosa, mas o meu cliente é perfeito, né, por que eu tô querendo mudar de repente, né, internacionalizar, trazer o glamour lá da mulher de Paris, sendo que eu tenho o glamour da mulher daqui do Brasil. Sim. E aí o Renato veio com essa ideia, falou, porque a essência da Poema, e fomos rever o brand booking, né, que eu sempre tô ali revendo, e aí a gente foi falando, nossa, isso tá mais atual, né? Embora ele tenha sido feito há um tempo atrás do que o que a gente tá fazendo, né? De trabalho, de marketing. E aí ele veio com a ideia, que a mulher precisa, né, voltar a ser Poema, a gente precisa, enquanto marca também, né?
voltar com toda essa identidade. Aí ele falou, Poems. Eu falei, nossa, amei. É isso, ficou muito legal. E virou um slogan da marca, Agora né? Agora tá sendo, porque sim. Foi um... Olha, tá vendo como eu presto atenção? Realmente. Eu presto atenção em sim. tudo. Vocês fizeram uma campanha e depois eu vi que vocês fizeram a questão do slogan. Eu falei, nossa, pegaram certinho ali, porque eu achei muito bom, sim. Assim, né? Conectou, né? Sim. Porque tava uma época de... Como era que era Noronha, assim, né? Fizeram essas brincadeiras, vocês pegaram a brincadeira e já conectaram com a audiência. E é prestar atenção, né? Do que tá acontecendo não só no nosso mundo, mas na internet, no geral. A internet é meio de velho falar, né? Tá acontecendo na internet, né? Acontecendo no Instagram, enfim, né? E vocês pegaram aquele boom das influenciadoras que eram blogueiras antes, né? Eu acho que a gente começou até mesmo a se destacar também junto nessa época, né? Que eu lembro que, assim, eu falava, nossa, como que o Bom Retiro, aquela marca ali, tipo, tá relutando ainda de ir pro Instagram, né? Embora agora a gente também, eu tô sempre cobrando, a gente tá, querendo ou não, também aqui na Poema, relutando em ir pro TikTok. A gente já tinha que estar no TikTok faz tempo, já né? Tinha, mulher, porque o TikTok agora, esse ano, vai lançar uma plataforma de live shop dentro do TikTok. Que se a gente não pegar isso... Não, é incrível. E, por exemplo, quando você tá ali, por exemplo, em Paris e tudo... as pessoas começam a se aproximar querendo saber, por exemplo, se você é uma TikToker, sabe? Então eu falei, nossa, tá tendo muito mais força e esse poder do que a gente tá imaginando. Daqui a pouco isso aqui vai pegar no Brasil também. E é muito bom, né? É muito autêntico, eu percebo, né? O TikTok. Que no início também, não criticando as influenciadoras, porque eu acho que na verdade elas estão fazendo um caminho, uma trajetória, e muitas estão virando marca, né? Estão sendo a própria marca, virando marca. A gente tinha a influenciadora como uma referência muito próxima da gente. Nossa, essa é a mulher que eu posso ser, né? Ela me inspira. E começou a ter um distanciamento, né? Hoje em dia. E eu percebo que o TikTok aproxima de novo a gente, sabe? Das pessoas. Uma boa análise. É muito gostoso, né? Tipo, e quando vai você vê a mesma tendência no Instagram, as pessoas parecem que querem fazer mais perfeito e ficar chato, sabe? Eu acho que a gente tinha na época até da delegada da... Como é que é o nome daquela novela? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Não, Avenida Brasil não foi da delegada, foi da Carminha. Né? Da Carminha. Nessa época, a Giovanna Antonelli, essas atrizes que eu não lembro o nome, elas eram as influenciadoras, né? Eu lembro quando a delegada, ela lançou as capinhas de celular, os brincos e aquele monte de coisa. Você ia na 25 de março, no Bom Retiro ali, na José Paulino, só tinha isso vendendo. Os brincos, os cintos que ela usava, as calças que ela usava. Então, antigamente, a gente tinha as atrizes da Globo, principalmente as atrizes, sendo as influenciadoras. Depois que veio a onda da internet, olha eu falando de internet de novo, deixa pra lá. Não, mas é internet mesmo. Aí a gente teve as influenciadoras quando elas eram reais. Hoje eu já acho que elas viraram atrizes, né? Sim. Porque assim, as montagens, as produções de foto... Elas se distanciaram, né? Muito. Embora eu acho que assim, elas estão fazendo o caminho, a trajetória delas, tudo é uma evolução, né? É a evolução dentro desse contexto delas, né? Que nem eu tô te falando, eu acho que hoje elas estão principalmente virando a própria marca, elas sendo a própria marca. Mas isso nos inspira também, né, a fazer uma trajetória parecida, porque eu até agora vou começar a aparecer mais também lá na Poema. Eu percebi que durante a pandemia, as lojistas, por exemplo, que mais apareceram e que tiveram que dar, né, a cara a tapa, elas tiveram um processo, assim, de evolução nos negócios muito grande. Sim. Porque a gente quer ver, né? Quem são as pessoas ali que estão por detrás e ver essa identificação com a gente, né? A gente cada vez mais vai buscar propósitos, né? Sim. E pessoas que se aproximem mais da gente. Exato, exato. E eu até conversei com a Carla na blog, hoje eu fiz essa pergunta, eu vou repetir aqui para as pessoas entenderem que é muito importante ter a sua visão também. A gente vê marcas como a Zara, como, enfim, Shoulder, que os donos não aparecem, né? E a gente também vê algumas outras marcas, né? Por exemplo, como a Modab, não sei se você conhece, é uma marca do Rio Grande do Sul, que eu admiro, a Bruna, que é a dona lá, e ela foi eleita pelo Facebook como uma das marcas referências no mundo em anúncios de moda. Que legal. Então, ela ganhou esse prêmio do Facebook, que eu acho que eu nem sabia que existia, né? E a gente no Brasil não vê falando sobre isso, né? E ela é uma
que é influenciadora da marca. Então, a gente tem a Shoulder, né? E a gente tem ela como referência. Então, na sua visão, e ser uma influenciadora da própria marca faz diferença ou não? Porque mesmo que seja cada um faz o que quer, qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que o mundo caminha para isso. Né? E a gente, querendo ou não, tem, por exemplo, não sei se você lembra da época lá foi a TAM que lançou, que tipo, o capitão, o piloto era o proprietário da marca, você lembra? Fale direto com o comandante. Eu lembro, a Magalu também fez isso. Exatamente. Então, assim, são propostas, né, eu acho que de marcas diferentes. A gente, hoje, tá tendo que sair também, às vezes, da nossa casinha, né? O mundo está exigindo isso, pelas dinâmicas aí, a gente está passando por esse processo de crise econômica, né, e vão ter outras dinâmicas naturais, mas é uma coisa que eu aposto, porque eu já vi acontecer, que nem eu tô te comentando com lojistas, né, que compram da Poema, que a partir do momento que eles apareceram, eles cresceram. E é gostoso a gente ver, né? Fica uma coisa mais leve, né? Do que ser aquela coisa, às vezes, tudo tão engessada. Mas não significa que não tem esse caminho também. Do que a gente, de repente, vê que a pessoa não aparece, tá tudo bem. Né? Tem os dois caminhos, né? Exatamente. Mas eu acho um bom caminho a ser traçado. Olha lá, gente, essa é uma dica de milhões. Não, porque eu acho que faz diferença, mas é muito de como você gosta, né? Porque tem algumas empresárias que falam, eu tenho que aparecer, eu falo, o que você gosta? Né? Tem que ver como a pessoa se sente confortável. Sim, com certeza. Porque tem gente que, até por uma questão de segurança, não quer aparecer, né? Porque querendo ou não, tá no bom retiro, a pessoa já, meu Deus, né? Mas ser empresário, a gente precisa lembrar também que é ser adulto e que às vezes a gente tem, muitas vezes, passar pelo desconforto pra crescer. Tem razão. Tem empresário que também não quer crescer, a gente tem que respeitar e tá tudo bem. Cada um tem uma visão, né? E quais são os planos pra 2023? Conta pra mim. Eu pretendo apostar muito mais nesse projeto que eu te falei, que é um projeto interno, né, da Poema, ajudar as marcas, a formar marcas, na verdade, né, e ainda não partir para o varejo, estou organizando a casa, dando aqueles passos para trás que a gente não tem que ter vergonha de dar, a gente precisa, muitas vezes, a gente querer só ir para frente, porque o empreendedorismo, né, ele não é linear. Assim como a nossa vida não é, ele faz parte da nossa vida, né? Sim. Então, são altos e baixos, e eu acho que a gente tem que abraçar as mudanças, principalmente, né? A gente está nesse processo de abraçar mudanças, mas também retomar a nossa essência, né? Mas isso junta, né, até a questão do meu curso, são coisas que têm aparecido no caminho da Poema, né? Pessoas pedindo ajuda para crescerem, para se tornar marca. O seu curso hoje, ele ensina uma pessoa a ter uma marca do zero? Era isso a princípio, mas é muito engraçado. Eu faço isso com esses meus clientes, né, nesse projeto que a gente tem interno, mas hoje eu acabo ajudando muito mais lojistas mesmo no processo ali do básico, sabe? A formatar um estoque, a entender que na verdade ele não está vendendo roupa, né? Esses clientes que eu trabalho da marca já são lojistas já bem-sucedidos no processo de loja, que querem dar um passo a mais, né? Que é de ter a própria marca. E a gente ajuda isso garante um faturamento bom para a marca todos os meses, né? Porque eu já tenho um grupo fixo ali que faz uma compra, né? Que, portanto, comporta ali, já paga o meu custo fixo, né? E para eu conseguir atender esse cliente, eu tive que me aproximar mais, como eu tô te falando, e tô nesse processo, assim, de enxugar para dar conta, para ter as coisas um pouco mais na minha mão, nas minhas mãos que eu tinha perdido. A gente se perde muito no processo aqui no Brasil, que nem, né, de não ter mesmo as coisas e fazendo tudo na loucura. Eu comecei a crescer muito e ficou tudo muito desorganizado. Então, eu tô organizando a casa, dando atenção para esse projeto. E resgatando mesmo essa essência, procurando trabalhar melhor, né? Que nem você falou, as novas ferramentas de marketing. Tem muita coisa hoje que automatiza, né? Então, assim, atender melhor os meus clientes, que eu percebi que eu não estava conseguindo fazer esse processo. Sim. Né? Não estava conseguindo me comunicar com eles, são coisas que eu ensino. Exato, né? Não estava conseguindo me comunicar da maneira que eu acho que tem que ser comunicado. Me aproximar mais dele, fazer uma venda melhor e ajudar esse cliente a estar vendendo também. Então, são todos esses projetos. Eu quero fazer workshop, estou me unindo com alguns outros lojistas. Isso é muito bom. E quero também começar com um projeto social
porque eu acho que isso, assim, eu sempre tô adiando, né, por falta de tempo, mas é uma coisa também que a gente não tem mais como fugir. E aí quero dar início a um projeto que depois eu acho que eu vou até te fazer um convite também para participar dele. Eu vou, com o que você quiser eu tô com você. Pessoas da comunidade, né, eu tinha mais ou menos um projeto com a revista L que acabou não dando certo, que aliás é uma revista maravilhosa que está muito engajada com toda essa questão de sustentabilidade, dá muito apoio para vários empresários, a gente recebeu muita ajuda deles. Esse negócio do parcelamento, inclusive, veio através... A gente se reuniu com vários diretores de Boticário, que trouxe ideias de marketing, a L'Oréal, enfim, teve um projeto bem legal que a gente participou deles, né, como sendo uma marca sustentável lá no Bom Retiro, que a gente reutiliza, né, as sobras de tecido, que o pessoal geralmente deixa tudo ali na calçada, não sei se você já conviveu lá no Bom Retiro, sabe que no final do dia... Isso é muito sério, eles jogam todos os restos de tecido ali. Exatamente. Isso diminuiu? A gente recicla. Tem um projeto que a gente faz parte, né? Acho que eu lembro da época alguma coisa. Então, de retalho? Exatamente. Olha só, minha memória ainda tá viva aqui. Exatamente. E aí a gente ficou, mas precisa ir muito além, né? A gente mais ganha do mundo do que a gente contribui, né? Então eu quero, assim, urgentemente colocar esse projeto para frente e quero reunir profissionais, tanto para empoderar os lojistas, muito como importante. Também para a comunidade mais carente, porque a diferença que faz, né, na vida de uma mulher, se você colocar uma roupa, né, e se sentir segura, saber as coisas que combinam melhor com você, é tão difícil, a gente percebe quantas pessoas que você conhece que acha que se veste bem, são raríssimas. Muito difícil, né? A gente tem uma insegurança muito grande, e isso ajuda, às vezes, a pessoa autoestima, a ter um relacionamento melhor, encontrar um emprego melhor. Nossa, eu ia falar isso, até crescer dentro do emprego, né? Exatamente. É impressionante como as mulheres... Porque essa é a função da roupa, além, né, de nos acolher. Eu já te amo. Ai, gente, essa mulher acolhe demais. Tudo, né, na gente. Não é só que nos protege, enfim, que tem uma função ali física, ela tem uma função emocional, né, muito forte. Não é por isso que, não é à toa que movimenta tanto, né, o mercado no mundo inteiro. E aí a gente... essas pessoas não se sentem, né, próximas disso, né? Sim, sim. Então é trazer isso aos pouquinhos. São esses 2 projetos que eu quero tá implementando, que já não dá mais para adiar. E também não dá mais tempo de você pegar mais projetos, né? Não, também não. Porque você tem que fazer roupa na Poema. Tem. Quantos modelos você consegue hoje desenvolver? 10 a 15 por semana. Nossa Senhora! Né? Às vezes eu fico pensando se esse é um modelo mais adequado mesmo, fico querendo falar, não, eu acho que eu vou diminuir quinzenal, que muitos lojistas no Bom Retiro agora já estão fazendo esse trabalho, né? Ou um lançamento mensal, ou quinzenal. Mas é sempre tanto pedido de coisa nova, que eu falo, eu acho que ainda não é agora a hora, acho que esse modelo ainda funciona para mim. Sim, o de lançar toda semana de 10 a 15 modelos. Porque o lojista, ele, querendo ou não, ele ainda vai no ponto físico comprar as peças, né? E a gente é muito movido a novidade ainda, né? E a mulher brasileira tem um evento toda semana. Também, é verdade. Às vezes eu olho pra minha agenda e falo, gente, eu tenho 3 eventos essa semana. Ainda bem que são de amigos diferentes, que eu posso repetir a roupa. Não é uma coisa louca? O problema é a gente querer repetir a roupa. Eu não quero, né? Mas eu digo para mim, me iludo. Sim. De que eu vou. Então a gente tem muito evento, a gente tem... É verdade. Você vai pra Europa, por exemplo, você deve sentir uma diferença muito grande de cultura, porque aqui você tem barzinhos, baladas que vão até 6 da manhã, se você quiser. Sim. Na Europa isso não existe tanto, né, assim, na quantidade, talvez, em questão de horários e enfim. Então a questão do brasileiro ter muito evento também ajuda muito a roupa. É né? verdade. E a gente tem o europeu, ele é muito mais recluso, né, você vê, a gente tava brincando com o Bob, nosso ajudante aqui, ajudante não, né, só o homem do babado aqui, que ele tava falando, eu morei na Europa, né? E a gente tinha essa questão de ficar muito tempo em casa, né? Fechada. Até o próprio, por exemplo, inverno, né? Restringe mais a roupa também, né? Mas sempre os mesmos casacos que você sai. Com essa história de trazer as cores, né, pro inverno, até que melhorou bastante. Pareceu que a gente, né, teve mais opção do que das outras vezes, né, pra se vestir no inverno. Sim. Porque era sempre preto, marrom, e você falava, nossa, mas isso aqui eu já tenho, não preciso comprar mais um, né?
Então, teve essa novidade também com a pandemia, né? Teve. E eu acho que cores no inverno. E acho que hoje, olhando pra Poema, a hora que você reorganizar, fazer isso acontecer, até você internacionalizar ela, né? Porque eu acho que internacionalizar uma marca é um caminho sem volta, porque a moda brasileira, ela é muito bem vista. É verdade. Né? Principalmente na Europa. Então, você pega uma roupa dessa, inclusive, né? desse projeto que são de fora. Sim. Portugal, Espanha, né? Sim. Que tem um clima um pouco também. Um e a gente parecido. Tem na Europa ali, nossa, a gente tem um nicho muito bom, né? Porque de mercado ali para ser preenchido, porque ou a loja ela é muito mais popularizada de departamento, ou ela já é uma loja de luxo, né? Então não tem aquele meio termo igual a gente tem aqui no Brasil, né? Onde, por exemplo, a Poema se encaixaria. Por isso que às vezes essas lojistas começam a ter muito sucesso fora, porque eu tenho um produto que não é o da Zara, embora eu adore a Zara, né? Acho que não tem como a gente não gostar. Mas é uma roupa mais básica, embora agora ela esteja se reposicionando também, né? Ou eu tenho uma roupa que é básica, mas tipo é muito cara, né? Então, ou é o básico aqui de departamento, ou é o luxo. E olha o mercado que tem a lacuna aí, né? Para ser preenchida. É. Então, essas clientes percebem isso e começam a trabalhar, né? E aí a gente às vezes pensa, nossa, tem um monte de brasileiro morando fora, mas elas não vendem principalmente pro brasileiro, ela vende pro estrangeiro que não encontrou essa lacuna ainda, que não tem para ser preenchido. E toda semana, todo mês eu vou andar no Brás no Bom Retiro. É um exercício que eu faço para eu conseguir ver os movimentos que estão acontecendo, né? E não é só roupa. Bárbara. Você tem a questão do Brás tá evoluindo muito a questão da roupa. Eu fui essa semana lá andar, eu tenho alguns clientes lá, fui andar também ali no Total Brás, no New Mall. Eu comecei a ver uma qualidade de roupa quase perto ali do Bom Retiro, né? Então a gente começa a ver que não tem mais aquela roupa sem qualidade, né? É aquilo que eu tinha comentado até contigo, que antes eu percebia que eu não dava abraçadas com o diferencial. Hoje eu vejo uma concorrência ali, né, fazendo muita roupa muito legal, diferente, né? Meu preço antes, tipo, era muito mais alto, já não é, já é igual ali o de todo mundo, né? E talvez seja até uma exigência, né, do consumidor, faz mais sentido também para essa questão da sustentabilidade, eu ter um produto diferenciado, melhor, né? Não ter aquele monte de... Porque o Brás era o nosso fast fashion e o Bom Retiro é nosso slow fashion, né? Eu escutei esses dias, achei ótima essa comparação. Né? E aí, eu andando no Brás ali, eu comecei a ver algumas marcas do Bom Retiro entrando nos shoppings. Eu falei, olha só, né? Tinha uma marca chamada Mime, alguma coisa assim. Sim. Sabe qual é? Sim. Que tá com uma loja ali na esquina do New Mall. Eu falei, gente, eles vieram pra cá. Ou seja, eles já entenderam que tem alguns lojistas que estão fazendo o caminho dos dois. Sim. Ele vem, passa viajar aqui, ele vai lá no Bom Retiro, depois ele dá uma passada no Brás. Então, é uma oportunidade também pra gente estar de olho, né? E ver que a moda brasileira tá crescendo, né? E você vê que na feirinha da madrugada esses dias, eu vi roupa por R$150. O que eu acho faz muito sentido. Eu falei, gente, na feirinha da madrugada no Brás, foi roupa de 150. Eu vi isso num Instagram que mostra as marcas ali, né, que eu chamo de páginas de negócio. Eu falei, gente, R$150 numa roupa lá na feirinha? Ou seja, não tem essa que o cliente, a sacoleira não vê o valor na roupa, né? Claro. Ela tem olho também para comprar um produto melhor, né? Você tem essa visão também? Sim, a gente tem, inclusive, eu acho que as maiores referências que a gente tem de lojistas no Brasil de sucesso foram sacoleiras, né? Sim, e foram evoluindo, né? Exatamente. Até mesmo porque os desafios, né, nos fazem ou a gente vai ou a gente fica, né? Sim. Então, quando você começa sem capital, eu até sempre fico pensando nisso, eu comecei bem capitalizada, talvez se eu tivesse com menos dinheiro, eu não tivesse me arriscado tanto. Olha lá. Né? A gente às vezes acha que é impeditivo, mas não necessariamente é. Na verdade, o que eu acho que nos impede mesmo de crescer é a gente mesmo. A gente vai colocando as barreiras, né? Não é? Eu acho também, sabia? Eu vejo que muitas pessoas que eu atendo, eu vejo as crenças que eles têm na cabeça, eu falo, você que não tá querendo crescer. Exatamente. Você que tá com aquele modelo na cabeça e a gente quer as coisas muito rápidas, né? Sendo que tudo é uma plantação, né? É uma coisa também que às vezes vai deixando, eu vou percebendo com o curso, que vai deixando muitos clientes frustrados, porque eles mal começaram o negócio e já querem estar, vendendo igual a outra que já está há 5 anos trabalhando. Que a gente nem sabe como é que tá o negócio dela, né? Porque tem gente, às vezes, parece estar muito bem, tá muito endividado, tá tudo enrolado, tá quebrado, né? Então, assim, é um processo e é um processo contínuo.
né? Não tem paz para empresário que quer descansar, que quer aposentar, ele tem que deixar já um time ali preparado para continuar a empresa, porque o tempo todo é mudança, não tem como, né? E quando vem esses processos de pandemia, guerra, que interferem, né? Totalmente, né? A gente tá sentindo no bolso. Sim. E na época da pandemia, você sofreu muito? Ou você conseguiu criar um produto ali? Como foi isso pra você? Bom, a gente já tinha os produtos prontos, né? Uhum. E a gente teve ali no primeiro mês uma queda de 70% de faturamento. É desesperador, né? Mas a gente foi passando por um processo que eu acho que na época foi até mais fácil do que o que tá agora, porque as pessoas não estavam na crise que estão. A gente está numa crise econômica mundial, né? De poder de compra, não tem como negar. Sim. E a coisa veio numa crescente, então foi animando. O desespero é a gente não ter certeza, né? Da tal certeza que a gente acha que a gente tem, que também não tem, né? Concordo. Mas foi angustiante, né? Não tem como não ter sido. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na vida. Naquela época. E você teve que correr pra fazer pijama, essas coisas assim? Não, foi tranquilo. Demorou, né, pra cair a ficha do pijama, mas quando a gente fez, eu acho que a gente foi fazer lá pra junho. Assim, foi o que sustentou o meu mês, né? Eu fiz um pijama bem enfeitado, que vira e mexe a gente repete ele. Olha lá. Virou uma oportunidade, virou um negócio ali, né? Mas foi ali, rapidamente a gente foi retomando. Na época a gente estava namorando a empresa de CRM, né? Que é uma coisa que é fundamental. E qual que você usa, qual ferramenta você usa hoje? Chama Guru, que é uma empresa que ela trabalha só com moda, na verdade. Ela trabalha para várias marcas de moda. E eles que vão me apresentando, na verdade, essas ferramentas que você fala, nossa, vocês, né? Isso, usa, tal. Exatamente, porque eles estão o tempo todo ali pensando só em relacionamento, né? Sim, sim. Então, eu acho que CRM é uma ferramenta fundamental pra gente estar trabalhando, né? E aí eu tava nesse namoro e aí eu contratei imediatamente todo mundo. Eu falei, pelo amor de Deus, venham aqui me ajudar. Sim. Porque, enfim, eu tinha que estar olhando para outras coisas também. E eles foram fundamentais, né, no processo ali para lidar, porque eles estavam o tempo todo ali em contato, fazendo pesquisa com os clientes, né? Dando soluções, fazendo essa troca, porque como eles trabalham já com outras marcas, né? Uma vai contribuindo com a outra. Sim. E é muito legal, porque as marcas sabem, inclusive, que estão contribuindo, sabe? Então, tinha essa dinâmica que eles uniam. É uma empresa, inclusive, que trazia as ideias, chama Mais Que Isso. É uma empresa maravilhosa. Trabalha com várias marcas ali no Bom Retiro e no Brasil. É aquela de assessoria que você falou? Exatamente. E eles que vão trazendo essas ferramentas, eles são, assim, incríveis. Depois eu quero conhecer. Nossa, vale muito a pena conhecer. Sim, sim. E você não é de São Paulo? Você não nasceu em São Paulo? Não, eu nasci em Manaus. Olha! E você tem filhos? Casada? Tenho um filho, me separei esse ano. Ah, você tá bem. Ano passado, na verdade, tô ótimo. Ciclos, né? A gente não tem como evitar. Sim. Meu filho tá agora lá em Portugal, fazendo faculdade. E aí eu vou ficar aqui pelo Brasil, por enquanto, né? Sim. Como eu tenho residência lá, eu tenho que passar pelo menos 3 meses lá, né? Pra não perder a autorização de residência. Mas aí nos outros meses no Brasil, e tô feliz de ficar aqui. É gostoso, né? Também. Sim, com certeza. E tá na frente agora do comercial também, sim, conhecendo mais de pertinho os clientes, os colaboradores. E a sua família ainda continua trabalhando com moda? Sim, a minha mãe continua. Meu pai já faleceu, meu irmão também, né? Mas ele sempre fez parte, né? E o que é legal é que, como eu vinha fazer compra com a minha mãe, aqui eu consigo entender, né, as dificuldades ali que tem o lojista, a pressa que ele tem, o desconforto que é você fazer compra ali, andar. Enfim, isso não mudou muito ainda, sabe? Por isso que eu acho que também essa questão que você estava comentando, né, de a gente cada vez digitalizar mais os processos, vai ser muito bom pro lojista, fora que não é barato vir para São Paulo, né? Não é barato. Não é. Quando ele conhece a marca, ele aceita. Exato. A gente que tá achando que não. É a nossa cabeça. Nossa, depois eu corto essa parte que eu perdi o raciocínio do que eu ia te perguntar. Mas essa parte do lojista entender
lembrei que eu ia te falar. Você estando próxima do seu cliente, você entendeu uma coisa que eu, na pandemia, tentei bater. Que você ajudando o seu cliente a vender, ele vende mais. Ele se estrutura, ele não quebra. A gente tem 1 milhão de lojas físicas, de CNPJs de lojas físicas no Brasil, ou seja, é mais do que padaria. Nossa. E a gente tem 4 milhões de revendedoras independentes, né? Ou seja, a gente tem aí somando, são 5 milhões de pessoas. Isso é um número muito superficial, porque eu encontrei um lugar e falava 8 milhões de revendedoras de beleza, né? De Mary Kay e tal, e 4 de roupa. Eu falei, gente, os homens se tornaram Ubers e as mulheres sacoleiras. Então virou uma fonte de emprego, uma fonte de renda para muitas famílias. 80% das minhas vendas na pandemia de recuperação vieram dessas pessoas, de clientes completamente novos que estavam iniciando o negócio. Por isso que eu montei o curso também. Porque eu tive que começar ali, numa tentativa de todo mundo se ajudar, né? Ensinar essas pessoas como que elas faziam o processo. Porque eu acho que quebrar menos esses lojistas é importantíssimo. Você sabia que a cada 10 negócios que... Olha, eu tô muito parecendo o Google hoje. A cada 10 negócios que fecham no Brasil, 4 são de moda, referentes à moda, né? Então são 40%. Ou seja, olha o número de pessoas que você consegue salvar tendo um curso desse, mulher. Exatamente. Tem que fazer mesmo. Por isso que eu quero popularizar mais ele, deixar com um ticket bem baixinho. Sim. Né? Pra realmente conseguir ajudar mais pessoas. Porque é um negócio que nem eu tava te comentando. Fácil de começar, teoricamente, porque eu não preciso investir muito capital. Eu começo a fazer uma rede de relacionamento. Mas eu não sei, eu não entendo desse mercado nem nada, como e claro, eu vou quebrar. Né? Como compra, quanto compra. Exatamente. Né? Posso começar a vender para uma amiga, para a família, mas eles não são meus clientes, né? Eles são as pessoas só que estão me ajudando ali. Aí eu me iludo, vou e, arrisco mais. Compro a roupa baseada no meu gosto, né? Mas você não tá vendendo para você, né? Eu tenho uma aluna do curso que a primeira compra que ela fez, ela falou assim, ela comprou bastante, ela fez um investimento alto de aproximadamente uns 30 mil reais. Bastante. E ela comprou só o número dela. Porque o que ela pensou? Se eu não vender, eu vou usar. Uma estratégia, né? E aí ela comprou principalmente da Poema, por isso que eu acabei conhecendo ela. E ela entrou em desespero, porque quando ela chegou lá pra vender... Não era assim. Não era o número dela. Na verdade, nunca aparecia o número dela. Ou era um número maior ou um número menor. Meu Deus, que desespero. Então, tem isso, né? Eu sei, eu errei muito, né? E não que eu não erre também, porque a vida de empresário é isso também, né? Sim. Se a gente vai se arriscar, a gente sempre tá sujeito, só que a gente tem que acertar bem mais do que errar, né? Pra gente ter sucesso. Mas a gente é um mercado muito desprofissionalizado por causa disso, né? Igual os vendedores. Eu não encontro nenhum trabalho para fazer, eu acho que eu posso ser vendedora. E aí a gente fica com um monte de pessoas que na verdade não são vendedores no mercado. E que não são felizes fazendo aquilo, Exatamente. Então temporariamente fazendo. Então... Né? Eu não me profissionalizo. E ser vendedor é incrível, né? Os americanos dão muito valor, né, para os vendedores. Muito. E a gente vê a potência que é. Em relação, né, a PIB e tudo mais, tudo, né? De venda. Eu acho que essa parte mais uma vez, por isso que tem que semi-automatizar as vendas dos lojistas, porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Todo empresário que eu sento é a mesma coisa. O vendedor não tá interessado em aprender se você paga um curso, né? Então, acho que a profissão vendedora, acho que ela vai sumir, principalmente de moda, né? Talvez em outros mercados não, mas eu acho que em relação à loja ali, balcão, eu acho que tende a sumir bastante, diminuir, né? Existem uns estudos aí que eu vi há uns anos já, né? Antes da pandemia, até, da WGSN, que falava que, na verdade, as lojas, a tendência é serem automatizadas, né? A pessoa fazer a compra ali, não querer ninguém atendendo, né? Ela poder experimentar, por exemplo. Eu acho que eu tô falando errado, são os atendentes, né? Porque vendedor nunca vai morrer. É verdade. Acho que atendente. A gente tem que ser, inclusive, o principal vendedor, né? Do nosso negócio, né? Senão a gente vai se matar, sem venda não existe negócio, não tem jeito. Não existe isso. Os tiradores de pedido, eles vão acabar, né? Acho que é uma grande tendência do varejo e do atacado. Já né? É uma dificuldade que a gente encontra no mercado, né? Porque... como as pessoas estão vindo cada vez menos, né, para fazer compra física, aqueles vendedores estão muito viciados no cliente que entra ali e já vem com o pedido pronto, né? E isso
tá cada vez mais escasso, não tem como, né? É o que eu sinto, e que vai ser cada vez mais difícil, por isso que mais uma vez, vão pro e-commerce B2B, se você não tiver praça fechada, né? Mesmo no e-commerce B2B você consegue muito bem fechar essas praças, né? Sim. É uma inteligência, as plataformas hoje elas estão numa inteligência que toda vez que eu sento eu falo, olha isso aqui, falta a gente conhecer, sabe? Verdade. Tem 2 ou 3 no mercado que estão fazendo muito bacana, depois eu conto pra você quais são. Mas eu acho que isso faz muita diferença aí na estratégia de comercial, né? Concordo. E você tá pensando em abrir mais lojas ali no Bom Retiro ou não? Tá bom aquela que você tá ali? Eu acho que a tendência é ter a loja da experiência, né? A loja, eu acho que onde a gente tem... Porque experiência mesmo você sendo fabricante, tem que ter experiência, né? Não tem como fugir, né, da experiência. Eu tive recentemente em Nova York e eu percebi, antes da pandemia eu estive lá também, né, há 4 anos mais ou menos atrás. E eles evoluíram muito nesses 4 anos, porque eu sempre ficava meio comparando o comércio de Nova York com o de São Paulo. Eu falei, nossa, vocês estão muito na frente, assim, a nível de experiência, sabe? Várias lojas, inclusive lojas não conhecidas. Aí, por exemplo, você vê hotéis como o Sheraton, né? Que é aquela coisa padrão. Na entrada já tem todo um contexto instagramável. Que já te envolve, né? Não tem nada que não te envolve e você fica com vontade de entrar, né? Em vários lugares. Ou seja, os lugares que chamam atenção são os que vão te trazer experiência. E agora, cada vez que a gente tá mais em casa, podendo trabalhar de casa também, quando a gente quer sair, a gente quer uma experiência, né? Então eu acredito no modelo mais assim, de ter uma loja ali ainda dentro desse modelo, onde tem mais movimento, querendo ou não, você tem uma visibilidade, né? Sim, isso ajuda, né? Mas eu acredito muito mais no digital. Eu também. Eu sou da bandeira do digital, sim, né? Para fabricantes, eu sou muito dessa bandeira, mulher, que coisa, né? Que eu falo, gente, mas já é uma realidade, vocês que ainda não... Eu sempre falei isso, eu nunca quis ir, por exemplo, para pontos muito mais caros, como na Imorés, né? Não faz sentido, né? Para mim nunca fez, aí quando veio a pandemia, veio a comprovação disso, né? E claro, também, como a gente já começou a ter essa disputa muito grande também no online, ver como que a gente vai fazer as experiências online também, né? Nossa, total razão. E hoje você tem aí, para te ajudar nas vendas online, você pode colocar o marketing de afiliados para vender as suas roupas. É verdade. Isso é um projeto também que eu tenho. Pelo amor de Deus. Porque a gente tem uma busca muito grande, né? Você tem o dropshipping nacional. Exato. Que é você, com o cliente, se o cliente tiver um catálogo digital da sua marca, ele consegue fazer pedido. Olha lá, nem ia falar sobre isso, mas de novo, a Up Vendas tem uma ferramenta, olha que incrível, que chama Split de Pagamento. Olha que legal, eu sou muito fã. E é sério, sim, porque eu vejo que faz diferença, principalmente para quem trabalha com consignado. Essa ferramenta é a seguinte: se você tiver um catálogo digital, um e-commerce, ou mesmo se você quiser, você gera um link de pagamento, a cliente vai lá, vende a roupa, na hora, metade do pagamento já vai, o valor da roupa já vai para o fornecedor e a revendedora já recebe a comissão na hora da venda. Então, ela vai ter capital de giro para continuar o negócio, porque muitas não continuam porque elas gastam aquele dinheiro ali, vão no mercado, vão fazer a unha, elas não têm a consciência da próxima compra, que é diferente de um lojista, que querendo ou não, que ainda não tenha uma consciência alta, ainda consegue ser um pouco melhor que as revendedoras independentes. Ou seja, você consegue fazer dropshipping, ou seja, o seu cliente pode vender só através das suas fotos no Instagram e ser comissionados. Demais, maravilhoso. Pois é, ou seja, tem tanta tecnologia hoje que vai ajudar você a vender mais e muitos empresários ficam ainda na questão de abrir pontos comerciais, né? Ele é importante? Dá uma questão de posicionamento, dá uma autoridade, dá, mas também você pode ter essas outras frentes de vendas, né? É muito importante, né? Para quem quer crescer, né? Que nem eu tinha comentado, eu percebo hoje, ministrando o curso, que tem muito empresário que não quer crescer, né? Então ele quer trabalhar ali, sempre as clientes da cidade dele tendo o mundo ali para alcançar, né? Sim. Mas quem quer crescer precisa escalar. É inevitável. E não tem nada melhor do que escalar do que a internet, né? Porque todas as vezes que eu tenho ali o ponto físico, qualquer coisa física, eu vou precisar de outros recursos e eu sempre vou ter um limite também, né? Sim. Então, a escala é fundamental para qualquer negócio crescer. Eu acho que você falou tudo, a escala é importantíssima. E foi brilhante você falar sobre a experiência online,
né? Como que você faria uma experiência online instagramável da Poema, que você é boa nisso? Isso eu ainda não descobri. Mas você vai, eu tenho certeza, vou ficar de olho, eu vou falar, olha que danada, aí eu vou te mandar mensagem e falar, eu sabia que você ia encontrar um jeito. A Zara fechou muitas lojas agora, né? Recentemente, sei lá, iniciou fechando 1.500, estava com o projeto de fechar muito mais para fazer esse investimento, né, no online. Não tem jeito, daqui a pouco as pessoas vão falar, nossa, eu quero mais, porque o consumidor cada vez quer mais. E a gente tem que entregar, e a gente tem capacidade de entregar. Sim, eu acho que uma das experiências que eu acho legal, por exemplo, tem uma marca de lingerie chamada Duzane, que tem 20 anos no mercado, eu trouxe aqui a Patrícia. Eu vi. Você escutou? Vi, sim. E a Patrícia me deu uma aula. Assim, uma das mulheres assim, igual você. Maravilhosa, né? Ela, que mulher. Começou com 500 reais, 500 cruzeiros, mulher. E fez uma empresa ela não falou faturamento, mas imagino que sejam de muitos dígitos, sim, né? Tem muitos funcionários, né? 300 funcionários, e eles são acabam tendo tecnologia toda dentro, né? Então, assim, uma empresa incrível. E ela me falou que uma das experiências que ela passa no online é a embalagem, né? Que ela pensa numa caixa, ela pensa e aí ela me mandou um presente, né, de lingerie. Sim. Aí eu entendi, porque veio com um sabonete íntimo, porque ela me deu uma lingerie. Ela veio com uma essência da marca, que provavelmente é o cheiro que ela escolheu. Então, o online, a gente fica imaginando como fazer uma experiência dentro da Web3, sendo que, na verdade, é uma coisa simples, que é você levar o cheiro da marca, o branding da marca ali dentro de um pacote, né? Então, eu achei isso, pra mim, foi uma aula de pós-venda ali, quando eu recebi aquela embalagem com tudo aquilo que ela de fato tinha. Você pega o produto, é diferente, você pega a embalagem diferente, você pega o cheiro, é diferente. Então, acaba sendo uma experiência, né? E isso é muito interessante você falar, porque a gente fica, às vezes, querendo o perfeito e não faz, né? Não tem o tal do feito, né, no meio. Chama NFR, é isso? NFT. NFT. De varejo, né? A feira de varejo. Sim. Que é a maior do mundo. Sim. Aí há mais que isso, que é essa agência que eu te falei, né? De relacionamento. Que não é só relacionamento, por isso que chama mais que isso, que é várias outras coisas. Eles foram no ano passado. E aí a gente pode contratar, por exemplo, para eles estarem vendo, né? O que é legal, o que eles estão observando lá que faz sentido para sua marca. E aí, claro, né, a gente tem a história do metaverso, que inclusive no ano passado eu acho que estava sendo muito mais falado no começo do ano do que agora. Depois parece que foi morrendo, mas não vai morrer, né? São coisas que a gente tem que ficar atenta. Mas enfim, todo mundo estava esperando que as coisas fossem caminhar para uma questão muito mais tecnológica. E o que ela observou lá, e eu observei na prática, é que na verdade as pessoas estavam em busca das coisas mais simples. Porque isso é muito gostoso. Sim. Né? É o carinho de sempre. Sentir se abraçado. Exatamente. Né? É um detalhe, né? Que às vezes, de repente, você visse uma coisa tecnológica te impressionasse, mas talvez você não sentisse o amor da marca. Emoção. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar no digital, mas esquecer que nós estimulamos emoções através do cheiro, através do toque, e que a gente tem essa necessidade do físico, né, querendo ou não. Por isso que também as lojas físicas também não vão acabar, né? Eu acho difícil. Tudo só vai se readaptar, né? E talvez o modelo esteja muito longe daquilo que a gente acha que vai ser também, né? Sim. E como você acha que vai ser a loja do varejo no futuro? Qual é o seu chute? Eu acho que muito essa questão da experiência e do sensorial, mas também das outras coisas que, de repente, essa loja pode me trazer, né? Por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma loja de atacado da Poema, ainda não voltada para o varejo, vamos falar ainda do mercado que eu ainda atuo mais, né? Do atacado. Eu posso ter já assessoria ali para as pessoas, por exemplo, que vão estar começando a revender. Eu não preciso ser só uma loja e estar trabalhando só com produto, né? Então, eu vendo a experiência, eu vendo a dinâmica do aprendizado, enfim. Seria muito legal, por exemplo, eu sempre fico pensando, falo, por que eu não tenho que não cabe aqui, mas eu queria ter uma costureira, por exemplo, lá. Fazendo umas peças com você? Para atender alguns clientes ali na dinâmica, para escutar também. As lojistas que já querem, às vezes, sair vestida, né, com a roupa. E a gente sabe que tudo, às vezes, o que a pessoa tá usando ali na hora é o que as pessoas querem, né? Então, eu fico pensando nisso, ter uma costureira na loja,
ter uma dinâmica de trazer um curso, de estar assessorando as pessoas. Porque ali, às vezes, entra um consumidor final, né? Querendo, às vezes, ser um empresário. E nem ele sabe disso. Olá. Né? É uma oportunidade que você acaba oferecendo. E aí, se você tem aquilo ali, então eu acho que assim, é relacionamento. É ter ponto físico onde eu consiga explorar mais o relacionamento com os clientes. Eu acho que o atacado, talvez, eu olho como uma oportunidade. Sim. De vocês arrumarem distribuidores, né? Porque eu acho que hoje o mais difícil para você chegar é a questão do frete e a questão do tempo desse frete chegar quando é um fardo, né? Você tem uma questão da transportadora. Eu acho que se os atacadistas entendessem que abrir alguns distribuidores em regiões que demoram a mercadoria chegar, você fabrica, você manda e você faz ele vender. Você tem, por exemplo, hoje o Grupo Soma, eles montaram um marketplace deles. Olha, gente... Eles são demais, né? Eles fizeram o seguinte, eles centralizaram a venda online nesse marketplace deles e o consumidor que comprar, eles repassam para a loja mais próxima. Então, a loja mais próxima recebe isso, é comissionada com aquele valor e entrega o produto que já está no estoque dela. Então, eles conseguem entregar no mesmo dia. Que demais. Então, quando você entende que pode ir muito mais além, o atacado, é você entender como a Duzane faz. Que ela tem 150 distribuidores e ela faz esses distribuidores encontrar lojistas e revendedoras. Então, ela virou o quê? Um fabricante. Ela é boa naquilo e ela passa essa mercadoria para pessoas que vão revender. E essas pessoas estão muito bem financeiramente. Elas têm cases aí de comprou carro, casa, viajou e fez casamento e tal. Então ela acabou entendendo que ela dividisse ali o lucro dela, ela conseguiria pulverizar mais e ter mais de 5.000 revendedoras no Brasil inteiro. Então acho que o atacadista, se ele tivesse essa visão, que é a loja do futuro, que é o que a Reserva está começando a fazer agora, que ela encontrar as lojas e fazer com que as lojas sejam o centro de distribuição deles, não mais tendo que sair de São Paulo para o Brasil inteiro. Então eu acho que esse é o futuro do atacadista, né? Ele entender e ter mais parceria com os lojistas dele para conseguir fazer essa venda online chegar igual o Grupo Soma fez. A palavra é parceria, né? É parceria. Vai isso, né? Vai muito ficando louco. muito voltado para si mesmo, às vezes com medo de compartilhar informação, né? Eu podia aqui, por exemplo, nossa, eu tô com medo de dividir essa informação aqui, mas... Não. Se eu não divido, eu também não tenho a troca, né? Aí eu te levo informação, você me traz outra, depois outro vê o podcast, traz uma outra solução. E assim a gente vai compartilhando e vai vendo o que faz sentido pro seu negócio. Exato. Né? Isso não faz. Pô, é legal, mas pra mim não faz sentido. Eu acho que esse é o objetivo, né? Nossa, eu falei um monte, né? E eu também. Você cansou de mim? Fala, não aguento mais com a cara da menina. De jeito nenhum. Agora a gente tem que marcar o vinho. Vamos! Agora vai ser mais legal ainda. Com vinho. Imagina, gente, com vinho. Menina, a gente... Nossa senhora, não quero nem ver isso. Eu tomo umas 3 garrafas. Vou dormir lá no sofá da sua casa. Mas em relação a Brás e Bom Retiro, você vê muita diferença ainda ou você tá que nem eu, tá olhando já que não é tão diferente assim? Olha, eu cheguei agora bem recentemente, né? Eu tenho escutado falar do Brás como há muito tempo. Acho que durante um ano eu não escutava e escutei nessa última semana. Mas a tendência é que realmente a tendência da vida, na verdade, né, o progresso, é que todo mundo vai evoluindo. E claro, a gente precisa ter os nossos diferenciais, né, para estar se destacando no mercado. Não porque eu imagino que a gente precisa crescer, mas porque o consumidor precisa de uma coisa diferente. Sim. Né? Mas a tendência é isso, cada vez pra gente alcançar um lugar, a gente tem que ser melhor. Né? Principalmente depois e durante uma crise igual a gente tá. Exatamente. Não tem jeito. Então, meu amor, eu queria muito te agradecer por ter vindo aqui, cedido o seu agradeço, tempo. Convite, adorei. Espero que você tenha curtido essa experiência. Muito. De ter feito um podcast. Que eu falei, o meu povo de empresário vai ter que ter o seu próprio podcast. Nossa, adorei. Tem podcast de tudo, tem até de, como é que chama, de negócio de dentista, que ela tava me contando aqui. E eu acho que a gente precisa ter pessoas que levem mais informação de moda, sabe? Sim. Um mercado que nem a gente tá comentando aí, porque quando eu abro uma empresa, não é só sobre o meu sucesso, né? Tem toda uma responsabilidade social que eu posso contribuir pro bem ou também pro mal, né? Porque quando a gente quebra, a gente leva, geralmente, né, algumas pessoas com a gente. E ninguém quer quebrar, né? Começa um negócio. Só que se a gente não tem informação, essa é uma tendência muito grande, né? Exatamente. De acontecer.
E tem poucas pessoas falando, né? E quando falam é muito como a gente comentou, só sobre o glamour da moda, né? Que não existe. Né? Existe pros clientes, tá, gente? Eles, né? O cliente tem que brilhar, na verdade. Para uma marca de um atacadista, um fabricante, é muito trabalho. É muito trabalho, muita dificuldade e com certeza muitos ganhos também. Também tem essa parte de ajudar, de conseguir crescer, né? Meu amor, queria muito te agradecer de verdade mais uma vez por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui. Quero que o seu podcast saia logo pra gente cortar e fazer esse Brasil inteiro receber essa mulher super... Nossa, fiquei realmente muito impressionada com você, viu? Poxa, que bom. E eu adorei o convite. Muito honrada. Que Deus abençoe muito a Poema, que esse ano ela, exploda. Obrigada. Se Deus quiser. Amém. Pronto. E aí, gostou?